Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Hunter vs Hunter, o especialista. Parte 6. Capítulo 81. Ponto de vista Ashton. Não voltei para o meu quarto, simplesmente transferi minha consciência de volta para a cama com a princesa e dissipei meu clone. Adormeci assim que pisquei pela primeira vez. Eu diria que dormi bem, mas isso seria mentira. Passei a maior parte da noite de olhos fechados, pensando em outras maneiras de passar o tempo nessa longa viagem até minha terra natal. Momose, diferente de mim, dormia como uma pedra. Ela não parecia ser capaz de acordar. Antes mesmo que eu percebesse, a manhã chegou. Ela parecia um pouco pacífica demais, então eu não queria estragar seu sono. No entanto, seus servos tinham uma ideia diferente. Ouvi uma batida forte na porta. Princesa, seu primeiro irmão, Ben, convocou uma reunião com alguns dos outros príncipes. Você também foi convidada. Ótimo, exatamente o que eu queria. Por que eles decidiriam se encontrar assim? Eles deveriam ser inimigos agora. Não consigo deixar de pensar que isso é algum tipo de armadilha. E esse pensamento me faz querer ir junto na viagem. Posso não estar interessado em me envolver com os negócios do império deles, mas já passei pelo trabalho de salvá-la uma vez. E nós temos um acordo, eu fico com um quarto legal, mesmo que eu tenha que dividir, e ela fica com um guarda-costas, Então eu vou garantir que ela permaneça segura. Momose nem reagiu, ela ainda estava dormindo. Decidi acordá-la eu mesmo, especialmente porque duvido que isso seja algo que ela deva perder. Eu a sacudi um pouco, ela acordou depois de um tempo. Ela se espreguiçou um pouco, parece que ela não vai mais ficar nervosa por se agarrar a mim. Da próxima vez que dormirmos juntos, lembre-me de não usar cobertor, você me cobriu muito bem nesse departamento. Mas provocá-la parece funcionar. Ela imediatamente ficou vermelha e desviou o olhar. Ouvi outra série de batidas na porta. Calha a boca, gritei. Momose olhou para mim com um sorriso divertido. Não seja tão rude com eles. Eles são meus aliados. Sim, aliados que não puderam te salvar, pois você estava sendo morto a alguns passos do quarto deles. Eles só queriam te informar que você foi convidado para uma reunião pelo seu primeiro irmão. Ela pareceu um pouco chocada. Acho que ser convidado para uma reunião logo após uma tentativa frustrada de assassinato é um pouco estranho. Não tem como os irmãos dela não saberem sobre o assassinato. Não confio nos guarda-costas de Momose para manterem a boca fechada. E definitivamente não confio nas pessoas que vieram e limparam o corpo do traidor. Um deles especificamente pareceu surpreso ao ver o corpo. Ele esperava estar limpando o sangue de outra pessoa? Obviamente não os chamei, mas observei a situação de perto. Acho que é bem óbvio que esse assassinato foi orquestrado por um dos outros príncipes. Acho que a escolha óbvia seria aquele que nos convida para uma reunião agora. Benjamin Huigogo Rou, o primeiro príncipe do Império Kakin. Na verdade, não sei nada sobre ele. Só conheço um pouco seu pai, o rei. Um homem frio com uma personalidade cruel e egocêntrica. O atual governante do Império Kakin sempre gostou de se considerar poderoso. É provavelmente por isso que essa guerra de sucessão existe. Ele provavelmente quer que o novo governante seja tão poderoso quanto ele. Ele é um daqueles que tentaram exercer poder sobre mim no passado. Eu me diverti fazendo-o parecer um idiota por um tempo. Mas a novidade de um gordo furioso sendo humilhado desapareceu bem rápido. Tenho certeza de que ele ainda envia assassinos para minha cabeça de tempos em tempos. Bem, nenhum tem vindo ultimamente, talvez porque ele esteja cozinhando toda essa guerra de expedição-sucessão. Por que ele iria querer que eu me encontrasse com ele? Ela estava confusa, mas eu realmente não sei por quê. Ele sempre foi uma pessoa agressiva. Se ele fosse se aliar a alguém, não seria comigo. Ótimo, isso basicamente confirma que esse encontro é suspeito. Se isso já não fosse óbvio o suficiente. Não se preocupe, vou garantir que você esteja segura. Ela se animou com isso. Seu sorriso pareceu brilhar um pouco forte demais para mim. Claro, obrigada. Bem, lá vai ela, uma princesa de um império poderoso, curvando a cabeça para mim com um sorriso no rosto. Isso não é algo que acontece diariamente. Olhando para baixo, percebi que acabei dormindo com meu terno, o que acabou amassando sem fim. Acho que vou ter que me trocar também. Deveríamos nos trocar. Vou te dar um pouco de privacidade. Eu disse enquanto saía do quarto. Ela pareceu um pouco decepcionada, mas eu não sou de tirar vantagem desse tipo de situação. Ela provavelmente está se sentindo em dívida comigo, e também desenvolveu sentimentos em um momento vulnerável. Não pretendo levá-los a sério por enquanto. Depois que a poeira baixar, ela provavelmente perceberá que não me ama de verdade nem nada do tipo. Fora do quarto, os criados estavam todos lá, esperando silenciosamente. Todos me deram olhares furiosos. Acho que devo ter parecido um pouco rude, mas eles arruinaram uma manhã perfeitamente boa. Bem, acho que não é realmente culpa deles. Esse tal de Benjamin é quem eu deveria estar culpando. Tanto faz, eu realmente não me importo em fazer amizade com eles de qualquer maneira. Por tudo que eu me importo, eles podem ser todos assassinos indo atrás da vida de Momose. É bem estranho o quão rápido eu consegui me envolver em toda essa guerra de sucessão. Mas eu não planejo participar de nenhuma outra forma além de proteger Momose. E ela realmente não parece querer se tornar uma rainha também. O problema é que duvido que ela possa realmente se aposentar da guerra. O atual rei não teria passado por todo esse trabalho de organizar essa luta mortal se os competidores pudessem simplesmente desistir e ir embora. A propósito, onde será a reunião? Perguntei, enquanto os homens ainda me encaravam. Está no quarto do primeiro príncipe, disse um deles enquanto olhava para mim. Eles acham que estão me intimidando ou algo assim? Ah bem, vou ignorá-los. Acabei abrindo espaço e trocando de camisa enquanto esperava do lado de fora do quarto dela. Também peguei um casaco novo, pois o meu estava ficando um pouco sujo. Terminei. Ela gritou de dentro do quarto. Eu entrei para dar uma olhada, obviamente.
Ela estava usando um vestido roxo com babados. Acho que é a cor favorita dela, ou algo assim. Acho que ela fica bem nele. Você está ótima. Vamos agora. Ela ficou um pouco vermelha e apenas me seguiu. Capítulo 82. Narração ponto de vista. Normalmente Momose não se sentiria tão despreocupado indo direto para o que qualquer pessoa com cérebro consideraria uma armadilha. Mas ela era diferente dessa vez. Ao seu lado, estava alguém em quem ela confiava o suficiente para proteger sua segurança e bem-estar, tanto mental quanto físico. Momose não se considerava uma mulher fácil no passado, mas essa situação mostrou a ela que ela era bem rápida em se apaixonar. Embora culpá-la fosse um pouco cruel, as circunstâncias retrataram Ashton da forma mais perfeita possível. Se ele fosse um homem inferior, provavelmente teria aceitado os sentimentos mal interpretados das meninas. Ou pelo menos era o que o homem pensava. Mas Momose não pensou nisso de uma forma ruim. Ela sabia que o amava porque ele dava uma sensação de segurança. Ele era forte, ele era atualmente uma âncora para ela. É realmente errado amar alguém que te ajuda quando você está mal? Era o pensamento que corria por sua mente. Ela percebeu que Ashton não demonstrava abertamente muito afeto por ela. No entanto, ela não sabia o suficiente sobre ele para perceber que era assim que ele era em geral. Um homem acostumado a reprimir tudo e evitar problemas complicados. Ela achava que ele estava hesitante por causa do pouco tempo que passavam juntos e pelo fato de ela se sentir em dívida com ele. E ela estava parcialmente certa. Mas havia muitos problemas com essa situação que só Ashton conseguia notar. Como o fato de que ela parecia estar completamente dependente dele agora. Ou como ela parecia se apegar a cada uma de suas palavras. As pequenas provocações que ele ocasionalmente dava eram geralmente tomadas como elogios. Palavras simples eram o suficiente para ela reagir fortemente. Agora, Momose estava tentando descobrir uma maneira para esse homem mostrar a ela seus verdadeiros sentimentos sobre a situação deles. Enquanto Ashton estava tentando o seu melhor para evitar quebrar o coração da garota sem uma boa razão. Ele não estava em um estado onde pudesse aceitar os sentimentos de alguém de qualquer maneira, independentemente das circunstâncias. A missão à sua frente era algo em que ele precisava se concentrar. E o amor era algo que ele considerava a pior das distrações. Embora, no fundo, ele tenha começado a se importar com a princesinha que nasceu em seus braços. Assim como ele começou a cuidar do sobrevivente do clã Curta. Não por dever nem por culpa, só porque ele sentiu pena. Seria uma pena que essa criança morresse. Ele tentou o melhor que pôde para justificar isso para si mesmo. Mas no final, ele estava lentamente se abrindo para as pessoas ao seu redor. Algo que Netero tentou fazê-lo fazer por muitas décadas. E se o velho presidente estivesse vivo agora, ele finalmente seria capaz de aproveitar a visão de seu amigo lentamente saindo de sua prisão autocriada. Uma que tinha barras feitas de insegurança e medo. Mas independentemente de tudo isso, há muitos obstáculos na frente das pessoas que ele agora quer proteger. Ele precisa enfrentá-los adequadamente. Com a quantidade apropriada de crueldade e determinação, a hesitação raramente é recompensada com algo além de arrependimento. E o velho cientista estava farto de arrependimentos. Ponto de vista Ashton. Chegamos rapidamente ao quarto do primeiro príncipe. Era basicamente no mesmo corredor, então não havia como se perder andando em linha reta. Momose ainda estava me seguindo, com um olhar determinado no rosto. Acho que ela está levando essa reunião a sério, hein? Bem, pelo menos ela não parece estar com medo. Eu esperava um pouco de medo, para ser honesto. Ela realmente não sabe o que eu posso fazer, mas ela conhece o irmão dela muito bem. Pelos rumores que ouvi, ele deve ser bem decente em força. Bem, nada no nível do mais fraco Zoldyck, mas ainda assim decente. Aliás, não contarei a pequena Luca na lista de Zoldicks. Devido à calamidade que vive em seu corpo, ela provavelmente é a Zoldyck mais forte de qualquer maneira. De qualquer forma, parece que Momose confia cegamente em minhas habilidades. Mesmo que ela mal tenha visto algo que seria considerado espantoso vindo de mim. Como faço para que ela dependa menos de mim? Bem, acho que devo abordar o elefante na sala. Um grande urso de pelúcia parecido com uma fera nem, tinha pelo azul, dentes afiados, olhos grandes e redondos, orelhas e cauda de rato. A fera nem ficou grudada nela como cola esse tempo todo, mesmo enquanto ela estava sendo morta. De todos os olhares que dei para a realeza neste navio, todos os príncipes que vi tinham uma besta nem neles. Eu realmente não sei o contexto, mas eles devem estar relacionados à Guerra da Sucessão de alguma forma. Mas eu não gosto de quão pouca habilidade de combate ela tem de outra forma. Depender de uma besta nem para proteção é bem tolo, independentemente do que essa besta seja capaz. Preciso treinar Momose para se proteger, pelo menos em um nível básico. Ela não parece ser muito boa em luta corpo a corpo, mas sou proficiente o suficiente em algumas armas. Vou começar a convencê-la a aprender arco e flecha depois que essa reunião terminar. Eu deveria ser um professor bom o suficiente para ela, então não há necessidade de encontrar um. Ao entrar no quarto do primeiro príncipe, já pude ver algumas pessoas reunidas ali. Uma senhora alta com um vestido azul e cabelos loiros. Ela também parece ser bem bonita. Para contextualizar, tenho cerca de 1,90 metros de altura. Momose parece ter cerca de 1,55 na melhor das hipóteses. Esta senhora é quase tão alta quanto eu, embora ela esteja usando saltos. Dentro da sala havia também uma linda mulher segurando um bebê nos braços. Eu apostaria que o príncipe e princesa real era o bebê neste caso. A mulher não parece ser uma empregada, então provavelmente é a mãe. Atrás deles estava o rosto familiar de Kurapika, que sorriu um pouco ao me ver. Retribuí o sorriso e continuei a vasculhar a sala. Era isso, só 3 príncipes estavam aqui. Benjamin parece querer fazer uma entrada ou algo assim. Ele nem se deu ao trabalho de nos cumprimentar ou algo assim. Que pirralho rude. Todos pareciam ter trazido um guarda-costas. A garota loira tinha 2 deles.
Ela nem sequer nos deu uma olhada durante todo esse tempo. É um pouco chato que agora tenhamos que esperar pelas pessoas que nos convidaram em primeiro lugar. Capítulo 83. Ponto de vista Ashton. Esperamos em silêncio por um tempo. Kurapika e eu fingimos não nos conhecer, principalmente porque isso complicaria as coisas. Era basicamente um acordo silencioso. Se os guarda-costas de dois príncipes diferentes agissem de forma familiar, os outros começariam a suspeitar da formação de uma aliança e os atacariam. Kurapika provavelmente teria problema se aquele que ele deveria proteger se tornasse alvo de mais pessoas. Embora eu não me importasse muito se isso acontecesse, não importa se é uma formiga mordendo meus tornozelos ou 10. Momose não pareceu tão tenso com toda a situação. Kurapika também relaxou bastante ao me ver. Um rosto familiar é bom de ver, eu acho. A mulher e a criança que ele estava protegendo ainda pareciam tensas. Acho que todos os príncipes deveriam me reconhecer pelo meu pequeno aviso durante a apresentação do navio. A garota loira apenas me olhava curiosamente de vez em quando. Ela desviava o olhar toda vez que eu tentava fazer contato visual. Talvez ela considere isso uma condição para meu controle Atsu. Afinal, eles só podem chegar a essa conclusão, já que são bem ignorantes quando se trata de relíquias. Todos os guarda-costas estavam de pé atrás de seus respectivos príncipes. Mas eu não ia realmente esperar de pé. Peguei uma cadeira do meu vazio e sentei-me à mesa, bem ao lado de Momose. Os servos da princesa loira estavam prestes a falar, mas sua líder levantou a mão, sinalizando para que eles se calassem. Eventualmente fiquei entediado e peguei meu conjunto de fazer chá. Usar um fogão portátil também estava bom. Comecei a fazer chá para Momose e para mim. Ela parecia feliz com gosto. O resto da sala, Kurapika incluído, olhou para mim estranhamente. Mas ninguém falou nada. Decidi provocá-los um pouco. Vocês gostariam de um chá fino? Perguntei em tom refinado. A atmosfera tensa estava começando a me dar nos nervos, afinal. A garota loira soltou um suspiro. Ela ainda não olhou para mim, ou falou comigo, mas ela estendeu a mão mesmo assim. Ela foi um pouco rude, mas ser cuidadosa não é algo tão ruim. Dei-lhe uma xícara com um sorriso no rosto. Eu pude ver Momose fazer um pouco de beicinho. Mas eu não posso realmente ignorar o constrangimento na sala assim, do nada. Kurapika decidiu falar. Acho que um chá seria bom agora. Ele também veio em minha direção. Eu lhe servi 2 xícaras. E ele deu uma para a mulher e ficou com uma para si. Por fim, a porta se abriu amplamente. Um homem alto entrou, ele tinha cabelo laranja espetado levantado para cima e para os lados. Ele era musculoso e tinha cerca de 2,1 metros. Bem alto, mas por outro lado Beyond era ainda mais alto. Acho que Beyond pegou isso do pai, que costumava ser um pouco mais alto do que eu na juventude. Lynne também não era tão baixa. Então acho que eles se misturaram muito bem. O primeiro príncipe, Benjamin, olhou para nós com um sorriso irônico no rosto. De algumas outras portas saíram seus servos, cercando-nos no processo. O primeiro príncipe sentou-se à cabeceira da mesa e olhou para seus irmãos e tia, eventualmente percebendo que eu também estava sentado. Não entendo por que um servo também está sentado, mas é ótimo ver. Ele começou a falar, mas como não começou com um pedido de desculpas, devo lembrá-lo das circunstâncias. Devo dizer, as acomodações do primeiro príncipe são bem sem graça, eu até tive que preparar chá para mim e para os outros convidados. Eu disse com um sorriso calmo, interrompendo sua voz alta com meu tom uniforme. A garota loira sorriu um pouco quando viu seu primeiro irmão cerrando os punhos. Momose também pareceu um pouco divertido com isso. A única que estava inquieta era a mulher segurando a criança. Não fale fora de hora, servo. Momose, discipline bem seu povo. Não quero precisar fazer isso por você. Ele disse assombrosamente, provavelmente não apreciando o fato de que eu estava sentado na mesma mesa que ele. Kurapika zombou, ofendido por minha causa. Eu não sabia que nosso relacionamento tinha progredido a esse ponto, mas acho que sou seu último parente vivo. Agora que penso nisso, eu tecnicamente sou parente dele, em termos de DNA, pelo menos. Se eu tivesse um filho, ele também teria os olhos escarlates. Então isso pode não ser uma mentira tão grande assim. Momose apenas sorriu um pouco para a tolice do irmão. E parece que essa não era a reação que Benjamin esperava, pois ele levantou uma sobrancelha em confusão. Acho que ele está acostumado com a personalidade tímida e calorosa da irmã mais nova, achando que poderia intimidá-la facilmente. Mas ela é um pouco calma demais para o gosto dele. Eu chamei todos vocês hoje para falar sobre um assunto importante. Ele examinou a sala, olhando para todos nós. Vá direto ao ponto, nos ataque ou forme uma aliança, eu quero voltar e dormir mais. Não acredito que possamos. Ele começou a falar novamente. Você pode ir direto ao ponto? Você já nos fez esperar por você. Agora está desperdiçando ainda mais nosso tempo. Oh, eu já gosto dessa loira. Realmente espelhando meu desdém por essa fachada inútil que ele está colocando. Ele obviamente vai atacar todos nós. Ela só quer acabar logo com isso. A confiança dela é impressionante. Acalme-se, Camila. Ele disse enquanto as veias começavam a aparecer em sua testa. Então o nome dela é Camila, hein? Legal. Ele reuniu 3 príncipes aqui, 2 dos mais fracos e um que eu posso assumir que ele vê como uma ameaça. Ele provavelmente planeja virar Momose e a mulher contra Camila, esperando eliminá-la rapidamente. Então ele provavelmente quer matar os outros 2 enquanto eles menos esperam. Isso parece muito com uma trama de nível iniciante. Acho que ele não tem nenhum grande conselheiro ao seu lado. O plano não é ruim, mas nem eu nem Kurapika cairíamos em algo tão grosseiro. Posso estar dando muito crédito a Kurapika aqui, mas ele me causou uma impressão positiva. Eu acharia difícil acreditar que ele fosse tão simplório. Ele olhou para a mulher e Momose, ignorando Camila por enquanto. Quero formar uma aliança com vocês 2. Uau, esse cara é direto.
Camila também levantou a sobrancelha diante da ameaça revelada. Acredito que é melhor derrubarmos Camila primeiro, pois ela é uma das maiores ameaças nesta nave. Ele olhou para Momose e a mulher em busca de concordância, mas ele recebeu algumas sobrancelhas levantadas. Camila estava obviamente lançando punhais para o grande idiota, mas ela não disse nada. Apenas olhou para mim com um sorriso irônico. Por fim, Kurapika e eu nos olhamos. Eu acenei para ele, esperando que estivéssemos pensando na mesma coisa. Nós dois nos inclinamos para nossos respectivos príncipes e sussurramos algo para eles. Ok então, nós concordamos com sua aliança. Ambos disseram ao mesmo tempo. É aqui que as coisas ficam um pouco mais divertidas. Capítulo 84. Narração ponto de vista. Camila sorriu, pois esse era exatamente o resultado que ela esperava. Seu irmão era um estrategista poderoso e um bom lutador, mas ele havia calculado muito mal esta operação. Ele havia negligenciado alguns aspectos. Ele provavelmente considerava Kurapika a pessoa mais perigosa dentro daquela sala. Mas Camila sabia melhor. Ela tinha visto Ashton fazer uma dúzia de guardas armados pararem no caminho com uma simples palavra. O homem de jaleco era a pessoa mais interessante em toda a sala para ela. Ela sabia que nem todos tinham visto a apresentação da nave. O primeiro príncipe certamente não, porque se o fizesse, não estaria tão calmo agora. Agora, a princesa loira também descobriu que esse homem tinha algum tipo de relação com o mais jovem zodíaco presente no navio. No entanto, mesmo que todos se unissem contra ela, ela ainda não estava nem um pouco preocupada. Em vez disso, era melhor que todos a matassem juntos. Seu Atsu, fortalecido por nem pós-morte, só seria mais poderoso. Seu Atsu sugaria a força vital de seus atacantes e a reviveria. Quanto aos seus servos, eles não eram realmente pessoas com quem ela se preocupasse. Eles sabiam no que estavam se metendo ao segui-la. Muito bem então, disse Benjamin com um grande sorriso, embora ele ainda parecesse um pouco desconfortável. Camila olhou para o irmão com ódio. Você realmente acha que pode se livrar de mim tão facilmente? Ela disse, agindo ofendida. Silêncio. Você está estragando esse clima festivo. Uma aliança entre membros da família é algo que você não deveria fazer. Ele disse, desconsiderando o fato de que Camila também era sua irmã. Seu sorriso aumentou, pois ele pareceu encorajado pelo falso estado de pânico da irmã. Camila olhou ao redor da sala freneticamente, dando ao homem ainda mais confiança em suas ações. Agora então, ele começou, encarando Ashton e Kurapika, os servos que agora estavam em aliança com ele. Vocês dois poderiam gentilmente cuidar dessa praga? Provem que seus mestres são úteis para essa aliança. Ele perguntou com um sorriso enjoativamente grande no rosto. Camila estava extremamente calma agora, pelo menos por dentro. Seu irmão provavelmente esperava que os dois se cansassem lutando contra ela e seus servos. No entanto, suas ações surpreenderam ambos os príncipes. Kurapika e Ashton se entreolharam por um momento. Eventualmente, Ashton caiu na gargalhada, significando o completo desdém que sentia pelas ordens de Benjamin. Kurapika também soltou uma risadinha, irritando ainda mais o grandalhão. Qual é o significado disto? Ele perguntou ofendido. Camila também estava um pouco confusa. Ela esperava que os dois brincassem juntos pelo menos um pouco. Afinal, eles estavam cercados por usuários de nem treinados pelo primeiro príncipe. Mas os dois nem pareciam considerar a situação ameaçadora de alguma forma. A princesa loira também desistiu de sua atuação. Um sorriso divertido apareceu em seu rosto, o que deixou Benjamin bem bravo. Afinal, ele se considerava bem poderoso, e seus servos também não eram exatamente fracos. Como ele poderia saber que estava lidando com dois monstros, um maior que o outro? Ponto de vista Ashton. Ouvir o tom bravo desse pirralho torna isso ainda mais engraçado. Eu queria manter a fachada por mais tempo, mas não consigo. Momose parece um pouco confusa, mas não parece nem um pouco preocupada. Ao contrário da moça com a criança. Ela parece estar suando muito neste momento. Camila estava prestes a cair na gargalhada, pois seu irmão parecia estar desabafando o suficiente para rivalizar com um trem velho. Esse desrespeito. Ele estava começando a gritar novamente. Mas eu o interrompi um pouco enquanto parava de rir. Calha a boca, eu disse, lentamente me levantei. Todos os servos ao meu redor ficaram tensos, seus nem se inflamando, se preparando para uma luta. Entendo. Então aquela vagabunda já comprou vocês dois, hein? Ele disse enquanto olhava para Momose e sua tia. Bem então, nós faremos do seu jeito. Servos, matem todos eles. Uma briga geral não seria muito legal para o pequeno Momose testemunhar. Então eu mesmo cuidarei dos números deles. Pelo menos alguns deles. Ir com tudo seria bem difícil nessa situação. E eu faria uma baita bagunça se usasse explosão parasitária aqui. Então usarei as técnicas da família Zoldyck. Kurapika estendeu sua corrente e esmagou o pescoço de um deles já, bloqueando alguns dos servos no processo. Eram 14 no total. Bem, 13 agora. Todos tinham armas diferentes, avançando contra nós em seus próprios ritmos. Camila ainda estava sentada em seu assento, observando seus servos lutarem contra dois dos servos de Benjamin. De repente senti vontade de dançar um pouco. Então decidi entrar na briga eu mesmo. Kurapika estava lidando com Benjamin e outros 3, os servos de Camila estavam ocupando 2 deles. Então, sobram apenas mais 8 para eu dançar, o que é um pouco decepcionante. Eu queria mais algumas delas, embora elas nem contem como aquecimento. Um deles, um homem maior, tentou me esmagar com um martelo, mas eu simplesmente desviei, deixando para trás uma imagem residual e apenas andando ao seu lado. Ele caiu no chão enquanto seu coração era arrancado por minhas garras. Foi tão rápido que eu nem tive a chance de me manchar. Nem ele teve a chance de reagir a isso. Os outros 7 não pareciam muito desanimados. Um deles atirou em minha direção, balas infundidas de nem acelerando em minha direção geral.
Tudo o que fiz foi desviar de todos eles com movimentos mínimos, não deixando nem um fio do meu cabelo ser tocado. Um homem rapidamente se aproximou de mim com uma lança, enfiando-a em meu peito enquanto outros dois tentavam me cortar pelos lados. Usei o despertar da serpente girando minha mão em velocidades vertiginosas, destruindo suas armas com minhas defesas borradas. Na verdade, não estou usando nenhum nem. Então eles pareceram bem surpresos ao ver suas armas destruídas. Todos eles estavam usando o Shu, cobrindo suas armas com aura e permitindo que elas se tornassem extensões de seus próprios corpos. Os três não tiveram tempo de recuar, pois enfiei minha perna no peito do que estava na minha frente e arranquei os corações dos portadores das espadas. Também dei um passo para trás rapidamente, não querendo estragar meu lindo jaleco branco, que permaneceu imaculado durante toda a luta. Agora restavam apenas 4 deles. Eles estavam começando a ficar assustados, mas sua lealdade ao príncipe parecia ser bem forte, pois todos eles ainda estavam contra mim. O lutador de longo alcance continuou atirando em mim. Nessa situação, teria sido mais inteligente atirar em Momose ou na mulher com a criança, mas ele provavelmente está em pânico agora. Tirei uma pequena faca da manga e desviei de todas as suas balas sem muita dificuldade. Joguei-a em direção à sua cabeça, e ela teria acertado se não tivesse sido interceptada por um homem com um escudo. Bem, a faca cortou direto o escudo reforçado de Nen e atingiu o homem que o segurava, parando em seu pulmão enquanto o homem desmaiava de dor. Se eu tivesse melhorado aquela pequena faca de arremesso com Nen, eu teria matado os dois facilmente. Mas onde estaria a diversão nisso? Mais 2 lanceiros tentaram a sorte lutando comigo em combate corpo a corpo, dessa vez apoiados pelos tiros restritivos do artilheiro. Deixei suas lanças passarem por mim, torcendo meu corpo de maneiras não naturais a uma velocidade decente. Uma passou na minha frente, e a outra estava nas minhas costas. Ambas pareciam surpresas e aterrorizadas. Agarrei uma lança com o cotovelo enquanto arrastava o homem para a frente de uma saraivada de balas. Chutei a lança na minha frente com meu joelho, mandando-a para cima. Depois disso, cravei a outra lança em seu peito usando meu cotovelo, enquanto seu usuário anterior desabava atrás de mim, crivado de buracos. O homem empalado olhou para mim com medo enquanto eu agarrava sua lança, girava e a atirava em direção ao artilheiro. A lança atravessou sua cabeça e cravou-se na parede atrás dele. Suspirei um pouco e olhei para os corpos ao meu redor com um sorriso satisfeito. Capítulo 85. Ponto de vista Ashton. Minha luta com os 8 homens provou ser um passatempo bem agradável. Pena que foi relativamente curta. Mas não há nada que se possa fazer, o estilo de luta Zold que é algo que termina as lutas bem rápido. A luta em si durou cerca de 20 segundos. Nesse tempo, Kurapika também derrubou os servos que lutavam contra ele, deixando apenas Benjamin, que provavelmente era mais forte que seus servos. Os servos de Camila também conseguiram matar um de seus oponentes, 2 dos seus morreram no processo. Agora era 1 contra 1, e o servo de Camila estava perdendo terreno rapidamente. Não me importo com suas vidas, mas as circunstâncias nos tornam aliados, então acho que posso ajudar um pouco. Acabei de chutar uma cadeira na direção daquele homem, ela bateu nas costas dele e tirou seu equilíbrio enquanto ele começou a cambalear em direção ao inimigo. O servo de Camila aproveitou a chance e esfaqueou o coração do homem com seu facão. Ele olhou para mim agradecido, mas decidi ignorá-lo. Em vez disso, dei mais atenção ao meu parente recém-encontrado. Kurapika se movia habilmente ao redor do príncipe, derrotando o homem grande facilmente usando sua baixa estatura e velocidade superior. Bate palmas, Kurapika olhou para mim um pouco, e o primeiro príncipe também ficou surpreso ao ver todos os seus capangas mortos no chão. Príncipe, você me concederia essa dança? Perguntei ironicamente. Meu pedido conseguiu arrancar uma risada de Camila. Momose e sua tia estavam muito ocupadas processando o número de cadáveres espalhados pela sala de estar. Acho que as coisas aconteceram bem rápido para os dois. Tolo desrespeitoso. Eu vou te mostrar o poder do príncipe mais forte do Império Kakin. Benjamin disse com raiva e determinação. Poupe-me da bravata, garoto, eu provavelmente sou mais velho que seu grande império. Quer dizer, o Império Kakin é um país relativamente novo, então isso não é uma surpresa. Kurapika deu de ombros e voltou para a mesa, sem nem mesmo colocar o primeiro príncipe em seus olhos. E ele está certo em não fazer isso. Ele matou poderosos usuários de Nen no passado, trupe fantasma. Benjamin não pode ser considerado forte, ele provavelmente é comparável aos membros da trupe, que são decentes, mas não absurdamente poderosos. Kuroro pode ser a única exceção, já que ele é bem forte. Sua habilidade de roubar Atsu também é decente. Tenho certeza de que ele mexeu nisso desde a última vez que o vi, mas Benjamin não chega nem perto do meu antigo discípulo. Comparar os dois é injusto, há uma grande diferença de talento a ser obtido. Eu caminhei lentamente em direção a ele, usando eco de ritmo, andando em um padrão que me permitia deixar uma imagem residual atrás de mim a cada passo. Ele olhou para mim seriamente. Então sorriu. Nem um usuário de Nen. Como alguém como você derrubou meus homens? Sua bravata está ficando bem irritante, mas ele está prestes a ter um rude despertar. Usar Nen contra um oponente do seu nível seria apropriado, mas não sinto vontade de dar a ele essa honra. Então, mostrarei a ele o quão inúteis são suas escassas habilidades de Nen, derrotando-o usando apenas meu corpo. Ele reforçou seu punho enquanto tentava socar meu lado. Eu dei um passo para trás, ele falhou em parar seu soco a tempo, ficando confuso com minha pós-imagem e perdendo o equilíbrio. Decidi puni-lo por seu erro, girando minha perna e chutando seu rosto no chão. Ele rosnou enquanto deslizava para trás, evitando um chute de machado na parte de trás da cabeça. Ele pulou tentando um uppercut, um movimento extremamente previsível. Ele só conseguiu atingir o ar quando dei um passo para fora do seu alcance.
O que me pegou de surpresa e quase me atingiu foi uma estranha palma nem saindo de seu punho. Girei meu corpo e desviei no último segundo, mas isso me deixou um pouco vulnerável. O príncipe tentou outro golpe em mim, dessa vez ele conseguiu acertar. Mas o impacto foi bem menor, pois pulei para trás no momento em que ele estava me batendo, fazendo com que seu punho apenas amassasse levemente meu terno. Enquanto eu deslizava para trás, meu braço girou e o cortou em vários pontos diferentes, estragando sua manga e cortando os músculos de sua mão. Ele parecia mais do que irritado. Acho que ele é um lutador decente o suficiente para perceber que não causou nenhum dano. Mas Momose não estava, pois um grito característico pôde ser ouvido do seu lado da sala. Benjamin olhou seriamente para mim, esperando que eu fizesse um movimento. Acho que ele quer ser o único na defensiva dessa vez? Tudo bem para mim, mas ele vai se arrepender dessa escolha. Eu corri em direção a ele, minha velocidade sem usar nem é apenas um pouco mais lenta que a dele. Ele teve tempo de sobra para reagir, mas ele não esperava que eu parasse bem fora do seu alcance e começasse a circulá-lo, deixando imagens residuais a cada movimento para frente. Benjamin olhou ao redor em pânico, tentando ao máximo discernir onde eu realmente estava. Eventualmente, ele recuperou o rumo e se acalmou. Dei um passo em direção ao seu alcance, interrompendo sua concentração enquanto continuava usando o eco de ritmo e continuava criando imagens residuais. Ele se virou, esperando que eu atacasse por trás. Ele balançou os braços em uma tentativa de me manter afastado, mas não funcionou muito bem. Todas as pós-imagens desapareceram quando eu cravei minhas garras em seu lado. Ele reagiu rapidamente, instintivamente ele usou seu NEM para se proteger, impedindo meu ataque de atingir seu coração. Mas ainda assim danificou bastante seu pulmão, pois sua caixa torácica também rachou e piorou ainda mais seu ferimento. Dei um passo para trás quando ele tentou me socar novamente. Outra palma se nem atingisse o chão no meu local anterior. O príncipe cerrou os dentes e agarrou o lado do corpo. O ódio era evidente em seus olhos enquanto ele olhava para mim. Foi uma experiência agradável, meu príncipe, eu disse, fazendo uma reverência enquanto ele olhava para mim, agindo como se estivesse confuso. Nós mal começamos, seu camponês desgraçado. Ele gritou com indignação. Toda a sua compostura se foi quando ele sentiu a dor no pulmão. Bem, minha paciência está quase acabando, eu disse enquanto a intenção assassina irradiava de mim, assustando o homem alto, fazendo-o dar um passo para trás. Eu simplesmente peguei uma pequena faca de arremesso, olhei para ela por um segundo. Usei-a para olhar a trajetória e me certifiquei de que ninguém mais seria atingido. Usei Shu, cobrindo-o com NEM e joguei nele em velocidades que ele nem conseguia reagir. A faca que o atravessou a parede atrás dele e continuou. Eventualmente parou depois de passar por mais algumas paredes de aço. Benjamin olhou para o peito. O lugar onde deveria estar seu coração estava agora substituído por um pequeno buraco do tamanho de uma faca. Ele olhou para mim em choque enquanto cambaleava para frente, caindo no chão com um baque alto. Bem, isso resolve o problema. Capítulo 86. Ponto de vista Camila. Eu não esperava por isso. Mesmo que meu irmão seja um homem grosseiro, ele ainda é um poderoso usuário de NEM. Ele estava sendo brincado como se fosse uma criança brincando de briga com um adulto. O tamanho intimidador de Benjamin e a força da qual ele se orgulhava pareciam pateticamente inúteis. Pensar que meu irmão seria reduzido a tal estado. Aquele homem Ashton é muito mais forte do que eu esperava. Eu esperava morrer pelo menos uma vez naquela luta, mas ninguém chegou nem perto da mesa dos príncipes. Em retrospecto, a jogada inteligente dos guarda-costas de Benjamin teria sido nos atacar primeiro. Embora, depois de ver aquele arremesso de faca, duvido muito que essa mudança de estratégia teria feito algo para mudar esse resultado. Então havia sua intenção assassina. Era de tirar o fôlego. Não me assustou, mas me deu um tipo diferente de arrepio na espinha. Isto é esplêndido. Quase não consigo evitar o sorriso animado que ameaça alcançar meus lábios. Devo fazer esse homem se curvar a mim. Sua força será um grande trunfo para meu objetivo final de destruir essa sociedade doente. Ele é perfeito. Tudo sobre ele. Preciso fazê-lo devoto a mim. No entanto, um obstáculo ainda está no caminho disso. Momose, minha irmãzinha, que parece ter gostado desse homem. Sua natureza doce pode ser atraente para a maioria dos homens, mas pelo que vi, Ashton não parecia afetado pelos sentimentos dela. Mesmo que ele parecesse um pouco mimá-la. Mesmo quando passava um chá, ela era a primeira a recebê-lo, significando que sua estratégia foi pelo menos um pouco bem-sucedida. Não posso agir assim, mas também tenho meus encantos. Minha aparência me tornou bastante desejada em todo o Império Kakin. Tenho certeza de que o atrairei de alguma forma. Mas como faço para que ele perca sua lealdade a Momose? Matá-la não vai resolver, ele provavelmente vai descobrir quem fez isso eventualmente. E ele não vai ficar satisfeito comigo. Preciso da lealdade dele mais do que qualquer coisa agora. Com ele ao meu lado, não haverá nada que me impeça de vencer esta guerra de sucessão. Narração ponto de vista. Camila estava perdida em seus pensamentos quando seu primeiro irmão caiu no chão. Momose ficou chocada com a forma como as coisas terminaram. Ela esperava que seu irmão lutasse, mas o resultado quase fez a garota de bom coração sentir pena dele, quase sendo a parte mais importante. Ela só pôde suspirar de alívio, pois sabia o que seu irmão teria feito com ela se tivesse vencido. Esta guerra de sucessão mostrou a ela o quão sujo era o império em que ela vivia. Ela agora queria fugir dele de alguma forma, mas o Império Kakin tinha acabado de se tornar uma superpotência mundial. Fugir deles teria sido mais fácil dizer do que fazer, pelo menos na mente da garota. Se ela expressasse suas preocupações, Ashton provavelmente riria alto mais uma vez. Afinal, não havia reino que ousasse persegui-lo abertamente. Não importava se eles faziam parte do V6. O V5 mudou recentemente seu nome para V6 porque o Império Kakin se tornou parte do grupo. Havia muitos fatores a serem levados em conta ao pensar na posição de Ashton no Lago Mobius. Seus negócios geralmente eram bem complicados.
Primeiro de tudo, ele era necessário. Ganhar sua ira despertaria os outros países que queriam ficar do seu lado bom. Então, havia também outra coisa. Medo. Não era segredo para todos que detinham poder político. Ashton era uma figura enigmática, não apenas se destacando em força real, mas também na manipulação de informações. Foi também por isso que ele não precisou se incomodar em mudar sua aparência ou estilo de roupa para esta viagem. Ele já disse que estava fazendo uma missão, e havia outra figura de prestígio para confirmar. Ninguém ousaria questionar mais o assunto. Mesmo que ele gritasse seu nome em voz alta no palco, ninguém poderia fazer nada contra ele. Até mesmo o rei do Império Kakin, que o desprezava, ainda não arriscaria ficar com seu lado ruim abertamente. Afinal, o rei era muitas coisas, mas ele não era idiota. Então, as preocupações de Momose seriam divertidas para a velha cientista. Agora, ela deveria estar mais preocupada com os olhares estranhos que sua irmã estava enviando para Ashton. A quantidade de sede que irradiava dela não passou despercebida pelas outras duas mulheres dentro do quarto. Momose não queria pensar muito nisso. Mas Oito, a tia deles, e mãe da princesa bebê que ela estava segurando no colo, perceberam pelo olhar dela que ela desejava algo no quarto. Não demorou muito para que ela fizesse essa conexão com a pessoa mais forte e estranha da sala, o guarda-costas de Momose, que na opinião dela, é ao mesmo tempo uma pessoa estranhamente agradável e um assassino de sangue frio que nem piscou ao arrancar o coração de alguém. Tudo que ela podia dizer sobre ele era que ele fazia um chá gostoso e lutava muito bem, então não havia muito para ela continuar. Mas ela podia imaginar que não era preciso muito mais para que Camila sentisse que precisava dele como seu servo. Claro, aquele olhar parecia um pouco intenso demais para isso, mas no final das contas não havia nada que indicasse que ela estava de alguma forma apaixonada por ele. Isso seria uma ideia bem ridícula para Oito. Ela conhecia Camila muito bem e não era do tipo que se apaixonava, mas ela falhou em perceber que era do tipo que ficava obcecada com seus objetivos. E tecnicamente ela agora estava obcecada por Ashton, ou melhor, por sua força e utilidade para sua causa. Depois que Ashton terminou de tirar o pó dos ombros, ele voltou para a mesa e sentou-se, não querendo deixar a atmosfera ficar ainda mais tensa. Bem, isso não foi muito cordial. Ele disse com um pequeno sorriso, como se não tivesse acabado com algumas vidas alguns segundos atrás. Seu comportamento casual causou arrepios em Oita e em Camila, embora mais uma vez por motivos diferentes. Eu não gosto da maneira como a família real está sendo dilacerada por esta guerra de sucessão, gritou Momose, enquanto as lágrimas finalmente conseguiam chegar aos seus olhos. Ela estava se segurando um pouco, mas ver seu próprio irmão ameaçar sua vida abertamente não foi agradável. Camila ficou um tanto assustada com a explosão incomum de sua irmã. Eu proponho uma aliança entre todas as pessoas presentes nesta sala. Sua resolução era óbvia em seu tom enquanto ela enxugava as lágrimas dos olhos. As coisas só vão ficar mais complicadas a partir daqui? Era a única coisa que Ashton conseguia pensar naquele momento. Capítulo 87. Ponto de vista Ashton. Eu não esperava que Momose, de todas as pessoas, tomasse uma posição aqui. Mas acho que ela está agindo como um príncipe deveria. Eu não fui a única pessoa que achou isso surpreendente. A única pessoa que não pensou muito nisso foi Kurapika, e isso porque ele não a conhece tão bem assim. Até Camille, que estava agindo de forma estranha depois de me ver matar seu irmão, pareceu um pouco surpresa. Acho que devo ver exatamente onde isso vai dar. Não me envolver na guerra de sucessão real continua sendo um desejo meu. A única razão pela qual o primeiro príncipe morreu foi porque ele me atacou, e Momose e Kurapika. Caso contrário, não irei procurá-los e matá-los. Isso provavelmente acabaria com a guerra mais cedo. Levaria menos de 1 minuto para eu passar por cada sala e matar os príncipes. Uma aliança? Querida irmã, tenho certeza de que você percebe o que acontece mesmo se nos tornarmos aliados. Camille certamente está se atendo aos fatos. Afinal, essa guerra de sucessão só terminaria quando todos os príncipes, exceto um, estivessem mortos. Uma aliança simplesmente não duraria muito. E Camila também parecia ser do tipo ambiciosa, ela provavelmente é a única nesta sala que quer sentar naquele trono. Momose não tem a ambição de fazer isso e a outra princesa é apenas uma criança. Embora, se eu for sincero, a maioria delas tem grandes chances de morrer ao chegar ao continente negro. Ainda assim, Momose é inteligente o suficiente para entender as implicações das palavras da irmã. Ela parecia bastante perturbada também, mas posso tranquilizá-la um pouco. Sim, talvez uma aliança fosse bem possível, afinal. Mas eles não vão se aliar contra o resto dos irmãos. Se eles querem que a guerra acabe logo, só há uma coisa que podem fazer. Mate o rei, eu disse enquanto tomava um gole do meu chá restante, que estava apenas morno agora. Todos na sala olharam para mim com olhos arregalados. O choque era evidente em todos eles. É bem claro que eles não esperavam por isso. Nem todo mundo tem a coragem de ameaçar a vida do rei de uma das nações mais poderosas na frente de seus filhos. Mas é bem normal para mim. Houve muitos reis antes deste e haverá muitos depois dele. Ele não passa de uma pequena nota de rodapé na história. Acabar com uma guerra de sucessão cedo também não significa nada. Só previne mais perdas de vidas e recursos. Eu poderia simplesmente entrar no quarto do rei e lhe ensinar alguns truques sobre a morte, mas quero ver como as pessoas nesta sala enfrentarão esse obstáculo. Vê, você está propondo que matemos o rei Nazubi para acabar com a guerra mais cedo? Perguntou a mulher segurando a criança. Kurapika também pareceu chocado com minha sugestão, mas ele apenas olhou para mim e sorriu. Acho que ele confia em mim o suficiente? Ele é forte, então provavelmente pode escapar se as coisas derem errado de qualquer maneira.
Eu não estou propondo isso. É a única escolha que vocês têm. Vocês não têm poder político para ir contra ele, sua única escolha é matá-lo. Se vocês querem uma aliança duradoura, é claro. Eu disse, olhando para Camila, que parecia estar tremendo. Ela se importa tanto com o pai? Porque sua respiração está ficando mais pesada a cada segundo. E eu vou parar de olhar para ela porque não sou ignorante o suficiente para não saber as respostas para as perguntas que tenho feito. Por que ela ficaria tão animada com a ideia de matar o pai? Quero dizer, o rei não é uma pessoa simpática, mas ele não deveria ser desprezado a esse ponto. Mas ela pareceu se acalmar rapidamente, recuperando a compostura e me fazendo uma pergunta que eu queria ouvir. E o que exatamente faríamos depois disso? Alguém ainda precisa se tornar o governante. E duvido que meus irmãos ficarão satisfeitos se não tiverem uma chance justa. Ela parecia mais curiosa do que qualquer coisa, como se isso não fosse um argumento contra minha ideia, mas mais uma pergunta. Bem, acontece que tenho uma ideia do que você poderia fazer, eu disse, deixando um pouco de suspense se instalar antes de continuar. Uma eleição real. Não é como se as leis de sucessão não tivessem sido abruptamente alteradas no passado. Camila pareceu pensar um pouco sobre isso, mas ela ainda parecia desconfiada. Também posso mexer alguns pauzinhos que podem nos ajudar a atingir esse objetivo, eu disse com um pequeno sorriso. Momose parecia mais do que extasiada por eu estar apoiando ela. Ela nem estava questionando que tipo de conexões um caçador aleatório poderia ter. Camila e sua tia, por outro lado, ainda estavam bastante céticas, mas ainda pareciam atraídas pela ideia. Depois disso, mais algumas palavras foram trocadas, apenas para preencher o vazio enquanto todos nós ponderávamos sobre coisas diferentes. A reunião terminou com um acordo. 2 deles queriam acabar com o conflito enquanto o outro apenas fingia querer isso. Camila é uma atriz muito boa, mas ela não consegue me enganar, como eu disse, ela provavelmente é a única concorrente ambiciosa na reunião. Ainda não decidimos como agir, eles disseram que prefeririam tentar reunir mais irmãos no esquema. Obviamente não vou me oferecer para simplesmente matá-lo, mesmo que isso seja bem fácil para mim. Como eu disse, quero ver como Momose vai lidar com isso. Mas, se as coisas não derem certo, eu vou protegê-los. Até Camila, ela pode ter uma agenda pessoal, mas agora ela faz parte do nosso grupo. Embora eu não hesitarei em arrancar a cabeça dela se ela acabar nos traindo. O que é bem improvável, especialmente considerando os olhares que ela continua me dando. Camila deveria anunciar anonimamente a morte do irmão. Todos nós fomos embora antes que alguém aparecesse para limpar os corpos. Pelo que entendi, a maioria das pessoas deveria estar investigando as facas aleatórias que perfuraram metade do navio. Felizmente, era uma faca pequena, então não causou muitos danos. E assim, a reunião foi feita. Ficamos com a tarefa de bolar um plano para assassinar o rei. E eu tenho algumas ideias para isso. Só para o caso de Momose não ter nenhuma ideia nos próximos dias. Capítulo 88. Ponto de vista Ashton. Alguns dias se passaram desde a formação da aliança contra o rei. Momose 8, a mulher com a criança cujo nome acabei descobrindo através de Curapika, estavam pensando em maneiras de derrotar o rei. Nenhum deles é um conspirador ou assassino experiente, então eles estão tendo alguma dificuldade. Camila está fora fazendo suas próprias coisas, ela não tem realmente comparecido às reuniões, mas tudo bem. Pelo menos ela não está se opondo a Momose 8. Os dois pareciam bastante hesitantes sobre toda essa aprovação, foi preciso que eu os lembrasse do que estava em jogo para fazê-los se concentrar. Afinal, uma está lutando pela vida de seus irmãos enquanto a outra está lutando pela vida de seu filho. Este não é um plano frio e sangrento para matar um rei benevolente. É um mal necessário, um estratagema para se livrar de um tirano hediondo e tacanho. Essa percepção eventualmente se instalou para eles, à medida que começaram a levar as coisas mais a sério. Eles têm alguns métodos em mente, mas não sabem como manter a culpa longe de si mesmos, especialmente porque o rei é guardado e vigiado durante a maior parte do dia. Eu os tranquilizei dizendo que cuidaria adequadamente para encobrir seus rastros, independentemente do método que eles usassem. Mesmo que Momose fosse até ele e o esfaqueasse na frente de uma multidão, eu ainda conseguiria salvar as coisas. Embora eu ficaria desapontado se esse fosse o plano real dela. Eu posso pensar em algumas maneiras de matá-lo agora mesmo. E isso sem agir eu mesmo. Afinal, com a quantidade de sujeira que tenho sobre ele, colocar seus servos contra ele seria extremamente fácil. A lealdade inabalável sempre se quebra quando as pessoas se deparam com a verdadeira face daquele que idolatram. Como estou? Perguntou Momose, exibindo um vestido de baile que ela usou para esta noite. Incrível como sempre. Eu disse com um sorriso genuíno. Ela corou e voltou a pentear o cabelo. Eu me vesti da mesma forma de sempre. Faço questão de estar sempre apresentável. Cada ocasião é uma ocasião especial, eu acho. Sim, um baile está acontecendo hoje à noite. Esta também é uma noite antes da nossa última parada no Lago Mobius. Basta dizer que as coisas ao redor da nave não melhoraram tanto assim. Parece que alguns dos esforços de Tidal valeram a pena no final, pois ela conseguiu convencer alguns médicos a ajudar nos níveis mais baixos. Eu tenho sido mantido a par de tudo isso por Curapika, que não demonstrou nenhum pingo de desconfiança em relação a mim ou à aliança. Kuroro não entrou em contato comigo novamente desde então. Acho que ele já conseguiu o que queria com nossa reunião. E honestamente, com meu último projeto, ele também será muito útil. Não guardo rancor do meu ex-aluno, mas ele sabia em que jogo estava se metendo antes mesmo de começar a jogar. Ele deveria estar preparado para pagar o preço. Por mais divertido que seja adivinhar seus pensamentos e tramas, ser considerado um peão no tabuleiro de xadrez de outra pessoa é irritante. Ah bem, tenho algumas coisas preparadas para esta noite. E pelo que entendi, Momose também. Amanhã é o dia. O plano que ela criou com 8 será executado. Hoje o banquete é uma preparação para isso. Durante todo esse tempo, só conseguimos atrair 2 outros candidatos para se juntar à nossa pequena aliança. Eles são gêmeos na verdade.
Seus nomes são Fujetsu e Kasho. O primeiro é um tipo tímido que realmente não quer nada a ver com a Guerra da Sucessão, e o último é o oposto em personalidade. Kasho está sempre colocando uma fachada arrogante e altiva. Alguém como eu pode facilmente ver através dela. Ela afirma querer se tornar rei, mas tudo que ela realmente se importa é com a segurança de sua irmã gêmea. É por isso que ela se juntou a essa aliança com a esperança de acabar com isso. Há alguns problemas, no entanto. As gêmeas não podem realmente ajudar muito com o planejamento. Uma é muito tímida para tirar a vida do próprio pai e a outra não fará nada sem a irmã, pelo menos na superfície. Ainda me lembro da minha pequena conversa com ela. Foi logo depois que eles se juntaram à aliança. Eles disseram que estavam prontos para a ideia de parar a guerra. Mas Fujetsu estava aterrorizado com a forma como os apresentamos. No final, eles decidiram se tornar parte do nosso grupo, mas apenas para proteção, pois não se sentiam confortáveis em ir contra o rei. Entretanto, depois que a palestra terminou, Kasho permaneceu por um segundo e falou conosco. Eu quero proteger minha irmã. Se você precisar de mim, me diga. Em segredo. Depois de dizer o que tinha que fazer, ela foi atrás de sua amada irmã. Sua fachada altiva não estava em lugar nenhum. Restavam apenas determinação e prontidão. Afinal, essa é a melhor chance que ela tem de garantir a vida de sua irmã gêmea. Ela é definitivamente mais do que deixa transparecer. Ela percebe que a única maneira de acabar com a guerra é matando o rei. Ela também sabe ser discreta, algo com que as pessoas parecem ter problemas hoje em dia. Ela se aproximou de mim em particular para não preocupar sua irmã gêmea. Então em Kasho temos um aliado útil, e em Fujetsu temos outro apoiador. Ambos se mostrarão valiosos com o tempo. Momose está, na verdade, implicando Kasho nesse plano. Oita também é uma peça fundamental, pelo que entendi. Quanto ao plano real dela, criar uma distração para atrair alguns dos guarda-costas do pai e anexar uma besta nem parasita neles, ordenando que matem o rei. É um plano decente. Mas muitas coisas podem influenciá-lo. Não é realmente o que eu teria escolhido. Primeiro, controlar um guarda-costas normal pode não ser o suficiente para derrotar o rei. Mas eles não podem fazer isso com o principal guarda-costas do rei, já que aquele homem é bem mais poderoso que o primeiro príncipe. Seria impossível controlá-lo para fazer isso. Ele também notaria se estava ou não sendo atacado por uma besta nem. Esse guarda-costas principal também é a razão pela qual esse plano pode falhar. Ele sempre parece estar vigilante em relação ao que está ao seu redor. Eu o tenho seguido por um tempo, e o rei por extensão. Eles estão sempre juntos. O homem também tem um estranho horário de sono. Ele só dorme por volta de 3 a 4 horas por noite, durante as quais 3 homens são escolhidos aleatoriamente para assumir seu dever. Repassei essa informação para Momose. Ela ficou muito satisfeita com isso, mas também trouxe outra variável que eu não gosto em tramas. Sorte. Precisamos controlar o guarda-costas certo, uma das pessoas com quem o chefe troca todas as noites. E, já que eles são escolhidos aleatoriamente, fazer isso é extremamente difícil. Não posso deixar de pensar que o rei já pensou que seus parentes tentariam eliminá-lo. Caso contrário, toda essa segurança específica seria difícil de explicar. Ele é apenas um indivíduo paranoico? Ah, bem, hora de ir embora. Tem outra reunião acontecendo logo antes do baile. Apenas os que estão participando do plano estão se reunindo, incluindo Camila, que também vai ajudar nesse plano. Ela vai assumir o controle de pelo menos 2 dos guarda-costas. Agora, eu não gostaria de me atrasar, não é? Narração ponto de vista. Sem o conhecimento de Ashton, mas muito dentro de suas expectativas. Havia outro grupo planejando algo grande para esta mesma noite. As cortinas se abriam enquanto o ato final dessa intrincada e complicada guerra de conspiração e manipulação chegava ao clímax. Capítulo 89. Narração ponto de vista. A noite do baile estava fadada a ser agitada. A trupe fantasma estava se preparando para esse momento já há algum tempo. Kuroro finalmente iria adquirir o tesouro nacional do Império Kakin, a urna de sementes. Um item poderoso que dava a um membro da família real Kakin um ovo especial. Esse ovo se tornaria uma besta espiritual nem do tipo parasita. Dizem que foi fabricado pelo primeiro rei do Império Kakin. Essa era a extensão das informações que Kuroro tinha sobre o tesouro. Se alguém como Ashton estivesse interessado nisso, ele concluiria que o Império Kakin estava de posse de uma relíquia, embora mais fraco. Mas infelizmente o velho cientista não teria a chance de dar uma olhada nele esta noite. Ele estava muito preocupado admirando a bola, o palco do espetáculo complexo que ele havia criado. As crianças indo contra o pai. Mas a noite estava reservando algumas surpresas. Ponto de vista Ashton. O salão inteiro estava olhando para os príncipes, e Momose também era um assunto quente, já que ela sobreviveu à tentativa de assassinato. E por extensão, eu também. Eu não queria que o rei me reconhecesse tão facilmente, então, escolhi usar uma pequena máscara facial, que cobria apenas meus olhos e nariz. Uma dessas máscaras extravagantes que os ricos usam quando querem se sentir misteriosos. Mas vai servir muito bem. Quanto ao porquê de eu ter uma coisa dessas, eu costumava frequentar algumas reuniões de pessoas ricas para tirar sarro delas e para conversar com algumas mulheres. Como eu disse, raramente realizo meus desejos, mas ainda assim o faço de vez em quando. E fazer algo com a filha de um político permite que você jogue isso na cara dele por um bom tempo. De qualquer forma, por causa dessa máscara, estou recebendo alguns olhares estranhos. E acho que está tudo bem, estou me destacando um pouco. Mas eu teria me destacado mais se ele chegasse perto de Momose e me reconhecesse. O rei não é exatamente um amigo meu, mas ele me conhece um pouco. Ele não me reconheceu durante meu aviso no começo do cruzeiro. Se tivesse, ele teria me procurado. Vários cretinos apareceram e falaram com ela. Famílias reais são sempre procuradas nesses cenários. Parece que Momose também tem muitos pretendentes.
Mas nem todos eram muito tranquilos. Alguns tropeçavam nas palavras e outros a admiravam de longe. O mesmo poderia ser dito sobre Camila, ela estava atraindo ainda mais olhares, embora nenhum homem tivesse coragem de se aproximar dela. Ashton, você me concederia essa dança? Eu não esperava tal coisa de Camila. Ela pode estar apenas tirando sarro de seus pretendentes. Ela preferiria dançar com um guarda-costas qualquer do que com eles. Mas Momose de alguma forma não parecia satisfeita com a ideia de eu dançar com sua irmã alta. Ela trancou seu cotovelo com o meu e disse: ele vai dançar comigo primeiro. Ótimo, as irmãs estão brigando. E eu estou no meio disso. As pessoas imediatamente começaram a sussurrar ao nosso redor. Por que eles precisam complicar tanto as coisas? Pelo menos brigue por mim em particular. Você está atraindo muita atenção. Eu disse em voz baixa. No entanto, na minha frustração, ainda era mais alto do que eu pretendia. Isso fez as pessoas especularem ainda mais. Esse tipo de vai e vem atrai muita atenção para nós. Também atraiu a atenção de outros príncipes para nós. Essa situação está se tornando uma bagunça. Momose imediatamente fez beicinho e virou a cabeça, tentando me arrastar para longe. Estou ficando um pouco cansado de ser arrastado por ela a essa altura. Puxei meu braço para longe dela, sem força suficiente para machucá-la, apenas o suficiente para fazê-la soltar. Desviei o olhar, tentando ignorar o olhar magoado no rosto de Momose. Camila cobriu a boca com a mão e riu um pouco. Parece que seu guarda-costas prefere me seguir. Bem então, vamos dançar. Ela estendeu a mão de forma majestosa e esperou que eu a pegasse. Olhei para ela através da máscara e tentei ignorá-la ao máximo. Nesse ponto, a maioria das pessoas questionava quem eu era e como eu ousava rejeitar duas princesas seguidas. Eu podia sentir a multidão de admiradores pegando forçados e tochas figurativos. Seus olhares estavam queimando um buraco na parte de trás da minha cabeça. A essa altura, eu também estou ficando desconfortável. Eu reajustei minha gravata. Eu não estou exatamente afim desse banquete inteiro. Uma garota baixa e gordinha com rosto e olhos redondos olhou para nós curiosamente. Tyson, a princesa que é conhecida por desejar todo o homem bonito possível, seus servos são todos homens bonitos. Oh, queridas irmãs, parece que vocês estão incomodando esse homem bonito. Peço desculpas em seu lugar. Ela sorriu, tentando o seu melhor para parecer charmosa. Que tal passar um tempo comigo em vez disso? O sorriso dela era estranho. Acho que ela é bonitinha do jeito dela, só que nem de longe se compara às irmãs. Embora eu prefira descrever o rosto dela como irritante. E sua personalidade parece combinar. Ela é impetuosa e confiante em suas ações, mesmo que esteja tentando pegar um homem que parece ter o dobro de sua idade. Mesmo que eu seja mais velha do que o país em que ela nasceu. Mesmo assim, dei a ela meu melhor sorriso encantador, e seu rosto ficou vermelho instantaneamente, assim como de todas as mulheres que o viram. Não posso recusá-la imediatamente, isso me faria parecer ainda mais escandaloso. Agradeço sua gentil oferta, minha senhora. No entanto, devo recusar, por enquanto. Ela pareceu um pouco decepcionada, mas lhe dei esperança com a última parte. Nesse momento, todos estão olhando para nós, até o rei, que bagunça. Quem imaginaria que me disfarçar de Kuroro me faria tanto sucesso com as mulheres? Usei uma relíquia especial para mudar minha aparência, a bolsa do trapaceiro, esse é um dos seus muitos efeitos. Nem eu seria capaz de dizer que minha aparência não é natural. Esta é uma das minhas relíquias mais bizarras e poderosas. É mais como uma coalizão de muitas outras relíquias grudadas. A habilidade que estou usando agora é algo que me permite roubar a aparência de outra pessoa. Tudo que é necessário é um fio de cabelo daquele que você deseja disfarçar. Ah, e seu nem será drenado durante a transformação. O mesmo se você disfarçar outros, ainda é seu nem que será drenado. Tecnicamente, eu o possuo, mas Zig gostava muito mais de usá-lo. Mesmo cobrindo meus olhos, Kuroro ainda é um homem procurado. Eu ainda conseguia pegar algumas beldades de alta classe. E assim, a primeira parte do plano está concluída. Capítulo 90. Narração ponto de vista. O plano começou assim que Momose e Camila começaram a falar alto com Ashton. Ashton deveria atuar como distração no plano de Momose, e ele concordou em ajudá-la com isso. Ele assumiu a aparência de Kuroro para colocá-lo no local, só para o caso de as coisas darem errado. Mesmo se ele usasse uma máscara, algumas pessoas ainda seriam capazes de reconhecê-lo. Ele foi o único a causar aquela comoção. Ele criou 2 clones usando seu divisor de células, disfarçou-os usando a caixa do trapaceiro, e constantemente transferiu sua consciência para formar a conversa. Ele era como um ator em um grande palco, provando quão facilmente ele conseguia alternar entre 3 personalidades distintas em um piscar de olhos. Seu ato conseguiu enganar a todos, incluindo servos experientes que passaram muito tempo servindo a família real. Caramba, até a própria família real foi enganada pelo ato dele. Ele pediu informações sobre os outros príncipes para atraí-los para o show, e para não estragar seu ato como. Ele estava tão profundamente concentrado em seu ato que adotou completamente o pensamento de que a situação era real, condicionando sua mente a ver seus clones como os verdadeiros Momose e Camila. Ele conseguiu atrair Tyson facilmente, pois ela era apenas uma pessoa simplória e sedenta por homens. O resto estava apenas intrigado sobre o motivo de suas irmãs estarem brigando por um rapaz qualquer. Enquanto Ashton distraía as pessoas, incluindo o rei Momose, Camila e Cacho lançavam suas bestas nem parasitas em tantos guardas quanto possível. Na última reunião, eles decidiram que precisavam infectar o maior número possível de pessoas se quisessem aumentar suas chances. É por isso que eles também buscaram a ajuda de Cacho, que concordou alegremente em fazer sua parte na proteção de sua irmã gêmea. Eles estavam atraindo os guardas usando a oportunidade que Ashton criou para eles. No entanto, o plano ainda não tinha acabado a parte mais difícil. Na verdade, será difícil para as 3 garotas sozinhas infectarem usuários de nem altamente treinados. Isto é,
Se elas estivessem sozinhas, mas tivessem um poderoso usuário de Nen ao seu lado. Kurapika era o encarregado de subjugar os guardas, sua força tornou isso bem fácil. Ele pode não ser um monstro como Ashton, mas ainda era parte dos Zodíacos. O que significa que sua força foi reconhecida pela associação e ele ficou entre os 10 melhores. E ele provou que merecia esse título com a missão de hoje. Ele fez um trabalho rápido com os guardas altamente treinados. Todos eles caíram com um golpe, mas esse era o ponto. Ele estava atacando-os furtivamente, afinal. A estratégia é capturá-los e acordá-los à força depois que a condição para a besta nem for concluída. Depois disso, suas memórias do incidente ficam turvas, fazendo com que eles se lembrem mal e esqueçam o que aconteceu nos últimos 10 minutos. Eles conseguiram isso por meio de uma hipnose que Atsu Kurapika aprendeu a usar. Aquele que lhe ensinou isso não foi outro senão seu ancestral há muito perdido, Ashton. Ela era realizada usando a corrente de radiestesia, aquela pendurada no anel do dedo anelar. Sua aparência de bola e corrente a tornava um bom catalisador para uma técnica de hipnose. Tudo o que ele fez foi balançá-lo de um lado para o outro enquanto a pessoa ainda estava vulnerável, o que acontece imediatamente após acordar, e sutilmente fazê-la esquecer os últimos minutos de sua vida. Não permitia grandes comandos, especialmente aqueles que iam contra suas mentalidades leais. Os 4 trabalharam duro enquanto Ashton atuou ainda mais duro. Sua performance até atraiu a atenção do rei, exatamente como planejado. Afinal, o rei era quem precisava se distrair. Se ele voltasse para seu quarto, as patrulhas não estariam tão relaxadas. Seria virtualmente impossível sequestrá-los instantaneamente, a menos que Ashton fizesse isso de qualquer maneira. Mas isso faria o plano depender dele demais. E ele queria que Momose pensasse mais profundamente sozinha. Torne-se um planejador melhor, o que é uma habilidade que alguém definitivamente deve possuir se planeja viver em uma corte real. Ela precisava entender o processo de planejamento para poder perceber quando alguém estava tramando algo contra ela. A distração que ele estava atualmente fornecendo a ela era uma das 2 coisas com as quais ele estava disposto a ajudar. A outra era o encobrimento, apagando os traços de suas intenções. Agora, eles estavam procedendo com a infecção dos guardas. Enquanto algo que Momose não esperava estava acontecendo no salão de baile. O rei estava se aproximando do Ashton disfarçado, enquanto ele recusava bruscamente os avanços de Tyson. Momose pode não ter esperado que isso acontecesse, mas Ashton certamente se preparou para isso. E ele estava prestes a começar o segmento de encobrimento de seu ato. Ponto de vista Ashton. O rei. Uma banha senciente de gordura humana e com um bigode fino que tem o sorriso mais falso deste planeta. Eu detesto a existência dele e desprezo o Deus que permitiu que ele surgisse no plano dos vivos. O sorriso dele pode enganar as pessoas, mas nunca me enganará. É uma combinação estranha, é descaradamente falsa para qualquer um que já tenha colocado uma fachada antes, mas ainda é o suficiente para enganar as massas. Minhas mãos quase tremem e minhas unhas quase afiam instantaneamente ao vê-lo. Meu desejo de matá-lo aumenta cada vez que ele respira mais uma vez perto de mim. Ainda assim, quando o vi se aproximar de mim, dei um sorriso cordial. Sua Majestade nos agraciou com sua presença hoje, e disse no tom mais educado. Não posso ter meus desejos homicidas inundando minha mente e temperando com meu julgamento. O banha sorriu, agindo todo grato pela introdução que eu dei a ele. Mas eu posso dizer que seus olhos estão escaneando cada ponto visível do meu corpo. É por isso que eu precisava me disfarçar em Kuroro. Ele é um homem procurado. O rei está fadado a notar algo estranho. E por extensão, sua guarda principal também. O líder da guarda real está acompanhando seu rei, estudando-me com olhos cautelosos. Ele deve ser capaz de dizer que pareço familiar, mas não consegue colocar o dedo nisso. Essa é outra habilidade da bolsa do trapaceiro, ela faz com que as pessoas não consigam lembrar se já viram você antes. É apenas um efeito momentâneo. Depois que ele passa e o capitão pensa mais sobre isso, ele percebe que eu sou na verdade Kuroro, o líder da trupe fantasma. Um grupo infame de ladrões. Eu realmente não sei o nome desse homem, mas não me importo o suficiente com ele para descobrir. Ele é apenas uma pequena peça no meu quebra-cabeça. Seu testemunho será importante mais tarde, depois que o rei morrer. Oh, você está me elogiando bastante. Minha gratidão, estranho no entanto. Eu gostaria de perguntar sobre suas intenções com minhas filhas. Ele me olhou desconfiado. Este porco. Ele de repente age como um pai carinhoso. Na verdade, ele está apenas preocupado que não dizer nada o faria parecer estranho. Vossa Majestade, asseguro-lhe que não tenho intenções nefastas em mente. Não para eles, de qualquer forma. Você, no entanto, definitivamente morrerá. Esse pequeno encontro me lembrou porque sempre o odiei tanto. Independentemente do sucesso desse plano, o rei não sobreviverá a essa pequena viagem à minha terra natal. Este é o pagamento por tentar colonizar minha casa. Obviamente não esqueci desse fato. Agora, acho que ganhei tempo suficiente. Entendo. Bem, então, eu ainda vou ficar de olho em você. Ele disse com o olho apertado. Para outros, parece que o rei está cuidando de suas filhas, mas na verdade ele está apenas me achando suspeito. Ele não é estúpido. Ele deveria ser capaz de perceber que algo está errado, só que não da maneira que ele pensa. Obrigado pela atenção, Majestade. No entanto, temo que devo me retirar. Eu disse enquanto fazia uma reverência. Rapidamente troquei a consciência para o clone de Momose. Oh, o quê? Você já está indo embora? Mas mal nos conhecemos. Tyson também reagiu de forma semelhante ao meu ato de Momose. E voltando a ser Kuroro. Tenho certeza de que teremos mais oportunidades de nos encontrar novamente, princesa. Até lá. Antes de me virar, fiz uma última reverência ao rei. E fui embora tentando o meu melhor para não atacar e matar algumas pessoas agora. Depois disso, dei a mensagem para Kurapika e o resto. Momose e Camila deveriam vir e trocar de lugar com meus clones.
Cacho também precisaria aparecer no baile de hoje. Então eles precisavam se apressar. Mas minha parte já está feita. Vou voltar para meu quarto de Momose, e esperar um pouco. Não estou preocupado com a segurança dela, Kurapika é forte o suficiente para proteger ela e Cacho, e Camila disse que pode se proteger. Tudo o que precisamos fazer agora é observar as coisas se desenrolarem. Capítulo 91. Narração ponto de vista. Enquanto Ashton se apresentava e distraía todo mundo, Kurapika e os príncipes infectavam os guardas patrulheiros. A trupe fantasma também estava se movendo. Kuroro já sabia a localização do tesouro, o que tornava as coisas mais fáceis para ele. Ele estava localizado em uma câmara secreta, cujo único ponto de entrada era o quarto do rei. Quanto a como ele sabia disso, ele tinha se disfarçado de guarda, um dos encarregados de proteger o rei à noite. Ele conseguiu fazer isso enquanto o homem estava indo para o quarto do rei. A mudança foi feita rapidamente e Kuroro agora tinha acesso à sala do rei. Enquanto isso, ele enviou um dos membros para a sala de segurança para adulterar as imagens de vigilância. Ele teve 3 horas para observar a sala, tempo usado para entender o layout. Ele conseguiu encontrá-la com sorte, sem levantar suspeitas dos outros 2 guardas. Agora, na noite do banquete, ele deveria entrar silenciosamente na sala e roubar o tesouro. Não estava muito bem guardado, pois deveria estar em um local secreto. Mas o quarto do rei estava guardado. Então, ele usou uma distração na forma de um cadáver. Um antigo membro da patrulha que teve o azar de tropeçar em Kuroro. Ele jogou o cadáver no corredor e as pessoas se reuniram para verificar, o que deixou a porta momentaneamente desprotegida. Essa foi a oportunidade que Kuroro precisava para entrar furtivamente na sala. Havia mais guardas na sala, mas eles foram pegos de surpresa e mortos. Kuroro não queria correr riscos de seu rosto ser descoberto. Ele limpou os corpos usando o Atsu copiado de um de seus membros. Um aspirador de pó se manifestando em sua mão e sugando todos eles. Ele roubou temporariamente o Atsu dela para a conclusão tranquila desta missão. Depois de limpá-los, ele abriu a entrada secreta, um alçapão misturado ao chão e colocado sob um carpete. O carpete em si tinha sido pregado no chão. Kuroro removeu cuidadosamente 2 pregos e levantou um lado do carpete para descobrir a porta. O tesouro estava lá dentro, ele só desceu um lance de escadas e o encontrou em um pedestal. Lá estava a lendária urna de sementes. Um grande pote de barro que também tinha características faciais, conjurado pelo primeiro rei do Império Kakin, capaz de dar aos membros da família real bestas nem parasitas. E agora era o alvo de Kuroro. Era guardado por um sistema de alarme a laser. Não estava conectado à sala de vigilância. Se fosse acionado, alarmaria todos os guardas reais instantaneamente. Mas o sistema não era algo ao qual o ladrão profissional não estava acostumado. E ele tinha o sortimento certo de Atsus para superá-lo. Usando seu marcador, ele copiou 2 Atsus diferentes ao mesmo tempo. Um deles era o pano divertido, que podia encolher cada item que cobria até o ponto em que podia ser segurado na palma de uma mão. E os fios nem de machi. Os fios agarraram cuidadosamente o pano divertido enquanto ele encolhia para passar pelo sistema de alarmes a laser. Os fios o carregaram até a urna enquanto Kuroro controlava cuidadosamente o tamanho do pano para cobrir a urna de sementes. O Tesouro Nacional encolheu e Kuroro cuidadosamente o puxou do pedestal. Suas ações foram lentas e meticulosas, pois as aberturas pelas quais ele puxou os fios eram extremamente estreitas. No final, ele estava coberto de suor, mas ainda conseguiu pegar a urna de semente. Ele manteve seu pano divertido ativado para transportar a urna com mais facilidade. Sair do porão e cobrir perfeitamente o alçapão da mesma maneira foi fácil para ele. Mas a essa altura, os guardas já estavam de volta aos seus postos, pois uma equipe de limpeza também chegou à cena, deixando a situação um pouco mais complicada para Kuroro. Ele espiou pelo buraco da fechadura, escolhendo um dos guardas mais distantes, aquele que não seria notado pelos outros, e teletransportou-o para ele, usando outra das muitas habilidades que ele tinha em seu livro, matando rapidamente o guarda, vestindo suas roupas e limpando o corpo em 1 minuto. Ele saiu silenciosamente da sala e calmamente foi embora, recebendo apenas alguns olhares estranhos por fugir do seu dever, e assim, a missão foi um sucesso. Agora, ele só precisava de um disfarce, já que as pessoas estavam cientes de sua presença na nave. Ele precisava desviar a atenção deles para outra pessoa para que pudesse deixar o navio em segurança no dia seguinte, quando a última parada antes do continente negro aconteceria. E ele já tinha feito os preparativos. Ashton foi quem ele escolheu como distração. Ele sabia que era uma aposta perigosa, mas duvidava que seu antigo professor fosse descobrir isso tão cedo. Tudo o que ele precisava era de tempo suficiente para fugir. Ele também não achava que seu professor estaria em perigo. Mesmo que ele não se importasse com ele, pelo menos, se fosse descoberto, ele poderia alegar que não considerava essa situação uma ameaça para Ashton. Seu plano foi pensado, mas ele não esperava já estar dançando na palma da mão de Ashton. Ele fazendo o roubo hoje à noite era o que o velho cientista esperava. É por isso que ele se disfarçou de Kuroro e partiu cedo, deixando uma impressão tanto no rei quanto no capitão da guarda real. Quando o rei descobriu sobre a urna roubada, e quando o capitão da guarda real encontrou o corpo do rei, a primeira pessoa em que pensaram foi no indivíduo de aparência familiar que compareceu ao banquete. Portanto, enquanto Kuroro planejava culpar Ashton pelo roubo, Ashton planejava culpar Ashton pelo assassinato do rei. Todos os presentes no banquete, e até mesmo a aliança entre os príncipes para matar o rei, eram peças no tabuleiro de Ashton. Era a maneira de Ashton mostrar ao seu antigo aluno que jogar xadrez com ele era um passatempo perigoso. Capítulo 92. Ponto de vista Ashton. A cena está progredindo tão bem quanto o esperado. Kurapika retornou ao lado de um Momose cansado. Ele olhou para mim com um sorriso. O plano foi um sucesso.
Pelo menos essa parte. Agora é hora de ver o que exatamente ele vai conseguir. O rei morrerá? Ou ele sobreviverá de alguma forma ao ataque daquele guarda? Espero que o ataque aconteça hoje à noite, mas também pode acontecer amanhã. Como eu disse, não gosto de jogar dados. Então talvez eu tenha que mexer um pouco nos resultados. Talvez eu tenha um plano para isso. Os guardas infectados são descartáveis, afinal. O capitão da guarda é quem escolhe aqueles que vão vigiar o rei por essas 3 horas. E hoje à noite, uma das pessoas que ele escolheu pode estar atrasada. Portanto, ele enviará um substituto para ele, que por acaso é um dos guardas infectados. Como exatamente eu vou conseguir isso? Bem, eu vou pegar um dos guardas enquanto eles estão indo para o quarto do rei. Então usarei a bolsa do trapaceiro e me disfarçarei de capitão. Depois, escolherei um dos guardas infectados. Mas isso seria interferir demais no plano de Momose? Bem, não exatamente. O plano dela ainda aconteceria independentemente do que eu fizesse. Eu só quero que aconteça mais rápido. Kurapika explicou os detalhes da missão deles. Eles conseguiram infectar um total de 11 guardas. Pedi a descrição de alguns deles, só para ter backups. Kurapika pareceu surpreso com minha pergunta, mas mesmo assim respondeu, dando-me a aparência de alguns deles. Ashton, por que você precisa dessa informação agora? Perguntou Momose. Ela ficou um pouco curiosa depois de ouvir minha conversa com Kurapika. Bem, princesa, ela fez um beicinho quando a chamei assim. Eu quero que o assassinato aconteça hoje à noite. Eu vou garantir que um guarda infectado chegue ao quarto do rei hoje à noite. Meu sorriso pareceu irritá-la um pouco. Mas por que ela está irritada? Por que você não disse que ia fazer isso? Não precisávamos machucar e infectar tantos guardas? Ótimo, agora temos um problema de moralidade. Kurapika apenas suspirou. Ele provavelmente consegue adivinhar por que eu fiz isso. Eu já contei a ele sobre meu desejo de tornar Momose mais autossuficiente. Eu queria que seu plano tivesse uma chance adequada de acontecer. Se você conscientemente depender de mim para muitas coisas, seu planejamento pode ficar um pouco desleixado. Eu disse em um tom uniforme. Ela pareceu descontente com meu raciocínio. Ela cerrou seus pequenos punhos. Eu estava esperando não machucar muitas pessoas do meu próprio país. Você não poderia ter simplesmente matado meu pai? Ela é bem tola. Para que você acha que é esse assassinato? Você precisa aprender a fazer isso sozinha. Eu já te ajudei muito. Foi tudo o que eu disse. Se ela não consegue dar sua própria resposta para essa pergunta simples, então não vou mais perder meu tempo com ela. Talvez eu esteja sendo um pouco duro, mas essa garota precisa aprender mais. Ser gentil é uma característica legal de se ter, mas ela precisa aprender quando ser gentil e quando ser implacável. Toda essa guerra de sucessão já tirou muito mais vidas do que essa tentativa de assassinato fará. O guarda fazendo isso e o rei morrerá, é isso. No entanto, aqui está ela, reclamando por ter machucado alguns dos guardas reais. Kurapika parece estar ficando um pouco desconfortável assistindo minha briga com Momose. Sinto-me um pouco mal por ele. Ele também fez o seu melhor esta noite. Ele até aprendeu um novo Atsu para se preparar para isso. Mesmo que eu seja um professor decente, é preciso manter o talento dele em mente. Ele provavelmente é tão talentoso quanto aquele garoto que lua. Pelo menos em NEM. Momose olhou para baixo, não querendo encontrar meu olhar. Eu entendo. Desculpe. Bem, agora ela está chateada comigo. Mas eu só quero que ela esteja pronta. Tenho um lugar para ir, mas não estarei sempre aqui para ela. Acho que não voltarei a este quarto esta noite. É uma pena, mas duvido que ela me queira perto dela neste momento. Pelo menos agora posso dizer com segurança que o julgamento dela não está mais nublado pelo nosso primeiro encontro, e pela imagem falsa que ela construiu de mim. É melhor assim para ela. Eu não sou exatamente o melhor exemplo de ser humano, não estou de forma alguma pronto para qualquer tipo de compromisso. Proteger os outros fisicamente pode ser fácil, mas não sou muito bom com minhas próprias emoções. Vou deixar minha cama aqui, não gosto muito dela de qualquer maneira, tenho mais algumas no meu espaço vazio de qualquer maneira. Vou sair agora. O rei já deve estar dormindo, eu disse enquanto saía do quarto. Momose não respondeu nada e Kurapika não sabia realmente o que fazer. Ele acabou me seguindo por enquanto. Ele provavelmente quer me dizer algo. Depois que estávamos a uma certa distância de qualquer sala, ele começou a falar. Então, você tem certeza de que isso foi a coisa certa a fazer? Bem, eu não esperava isso dele. Pensei que ele estaria mais concentrado na trupe. Quem sabe? Mas eu vou garantir que ela esteja pelo menos segura. Eu coloquei uma marca nela, isso me permitirá saber quando ela estiver em perigo. Eu disse com um pequeno sorriso. Kurapika não parecia realmente convencida. Acho que pareci feliz com ela nos últimos dias. Mas no final do dia, eu não acho que ela teria uma opinião tão positiva sobre mim se soubesse que tipo de pessoa eu realmente sou. Especialmente se ela ficasse tão chateada por eu deixar uma pessoa morrer. Ela simplesmente se apaixonou por um personagem que eu interpretei. E eu não consigo manter uma fachada por muito tempo, fica cansativo. É estranho como eu não sinto vontade de mentir para Kurapika. Ele pode realmente ser meu amigo agora. Mas então de novo. Essa também é uma amizade construída em uma mentira. Mas isso não importa, eu vou garantir que pelo menos ele esteja feliz. Uma mentira às vezes é tudo que alguém precisa para seguir com sua vida e superar uma tragédia. Por fim, Kurapika perguntou sobre a trupe. Você tem certeza de que eles agiram esta noite? Contei a ele sobre meu plano, pois isso também o preocupava. Cerca de 80%. É a última chance que eles têm. E mesmo que não tenham, eu ainda vou jogar isso na cara deles. Eu disse com um sorriso. Entendo. Ele disse, provavelmente pensando em maneiras de a trupe sair dessa situação. Ele parece estar bem tenso. Vou lá e me certificar de que o guarda certo foi escolhido. Você deveria descansar um pouco por enquanto. Meu sorriso pareceu relaxá-lo um pouco. Tudo bem. Ele soltou um suspiro. Você também não deve exagerar. Ele disse enquanto começava a se afastar. Não perdi muito tempo.
Fiquei invisível e fui em direção ao alojamento da guarda. Capítulo 93. Ponto de vista Ashton. Eu executei minha tática de trocar de guardas com bastante facilidade. Certamente não foi nada difícil de fazer. O capitão da guarda começou suas 3 horas de sono leve esta noite, deixando o rei com os guardas regulares. Mas agora, é hora de ver se um guarda consegue matar o rei. Pelo que eu sei, o rei também é um usuário de NEM, então isso deve ser interessante. E sim, eu planejo assistir isso acontecer. Enquanto invisível, eu não posso realmente ser detectado, então eu posso apenas ficar na sala e olhar para eles. O guarda entrou no quarto do rei adormecido e olhou para ele com um sorriso perturbado. Os outros 2 estavam alheios às intenções deste homem. Ele correu em direção ao rei. Os outros 2 não tiveram tempo suficiente para reagir, mas também correram em sua direção, na esperança de poder proteger seu rei. Eles não foram rápidos o suficiente. O homem chegou à cama do rei com sua arma já sacada e erguida sobre sua cabeça. Ele abaixou-a rapidamente, tentando decapitar o rei. Mas algo inesperado aconteceu. A besta espiritual guardiã do rei, algo que eu descreveria como uma abominação feia, pegou a lâmina em suas mãos. Não percebi que ele seria tão cuidadoso, mesmo dormindo. Acho que ele está um pouco acostumado com tentativas de assassinato? A besta espiritual com certeza é útil. Os outros 2 rapidamente atacaram o atacante, enquanto a lâmina permanecia nas mãos do rei. Ele se levantou e bocejou um pouco. É estranho como esse plano fracassou facilmente. Bem, talvez fazer Momose conspirar contra um rei tão cedo em sua carreira fosse pedir demais. Que feio! O rei disse com um sotaque pomposo. Acho que o único guarda que pode realmente matá-lo é o capitão. Mas esse homem não é exatamente tão fácil de controlar quanto esses soldados comuns. Bem, eu provavelmente conseguiria, mas é um pouco tarde para isso. Os 2 guardas lutaram com o homem no chão enquanto o rei lentamente saía da cama, movendo seu corpo gordo em passo de caracol. Tirei minha bolsa de trapaceiros. Enquanto ainda estava invisível, a bolsa parece uma bolsa de pano primitiva. Dela, puxei um espelho. Tudo o que preciso fazer é olhar para ele e imaginar com quem quero me parecer. É fácil bastante. Eu me transformei em Kuroro mais uma vez enquanto o rei friamente comandava a execução de todos os guardas presentes através de seu telefone. Acho que ele contatou o capitão. Faria sentido que fosse esse o caso. Os 2 homens que acabaram de empurrar o agressor imediatamente ficaram horrorizados. Acho que o rei não é tão benevolente quanto eles pensavam que ele fosse. Bem, acho que eles falharam em seu trabalho, já que o rei teve que se defender. Mas eles realmente não esperavam que um dos seus agisse assim. No geral, acho que hoje à noite é o momento perfeito para um pequeno assassinato. Eu queria deixar Momose lidar com isso, mas ela pode ser descoberta depois desta noite. E isso não me ajudaria em nada. 5 príncipes já estão sob uma bandeira. O filho de Oita também conta. O rei provavelmente mataria todos eles. Por enquanto, vou esperar o capitão da guarda aparecer na esquina antes de enfiar minha mão no peito deste homem. Esperei cerca de 30 segundos, os guardas que falharam com seu rei estavam prostrados no chão e implorando por suas vidas. O rei estava apenas olhando friamente para eles. Eles tinham acabado de matar o atacante na esperança de que eles seriam pelo menos poupados. Mas a banha não queria nada disso. Eu podia ouvir passos se aproximando rapidamente da sala, então fiz o que faço de melhor. Tirei uma faca curva da manga e cortei a garganta do homem gordo antes mesmo que ele tivesse a chance de perceber o que estava acontecendo. A besta nem não foi rápida o suficiente para proteger seu mestre. Ela tentou o máximo para estancar o sangramento do homem. Mas quando ouvi a porta abrir, virei-o para mim e mergulhei minha mão em seu peito e tirei seu coração. Ele olhou para mim em choque. Ele não parecia querer aceitar esse resultado, mas é um pouco tarde para isso. Preciso que ele morra hoje à noite, e preciso que o pequeno Kuroro assuma a responsabilidade por isso. Vossa Majestade. O capitão rapidamente correu até mim, seu punho já se esticando para encontrar meu rosto quando me virei para ele. Eu apenas inclinei minha cabeça para trás, evitando o homem enquanto ele pisava na cama e se virava para mim. Dessa vez, ele tentou me chutar, eu encontrei sua perna com um chute meu. A dele foi a primeira a ceder, pois tremeu um pouco, e ele foi forçado a dar um passo para trás. Peguei uma faca ensanguentada e joguei em sua direção, sem força suficiente para matá-lo de fato. Ele bloqueou com o braço. Ela perfurou seu pulso e ficou presa ali. É a mesma faca que usei no rei. Só estou deixando para ele como lembrança, já que é a coisa educada a se fazer. Eu chutei uma mesa em sua direção. Ele rapidamente a socou, bloqueando sua própria visão momentaneamente. Usei aquela fração de segundo para ficar invisível. Os outros 2 guardas nem conseguiram reagir a tempo. Mas o capitão rapidamente os executou por sua incompetência depois que percebeu que eu tinha sumido. Eu podia sentir a raiva dele. Era bem engraçado vê-lo ficar tão nervoso. Acho que ele era ferozmente leal àquela massa de gordura. Ele também não tem como saber o que aconteceu aqui. Os sinais de nossa luta apagaram muitas das evidências de que o rei foi atacado por um de seus guardas. Eu calmamente deixei o quarto do rei pela porta aberta, sem realmente olhar para trás para o quarto bagunçado. O rei fez isso. Agora precisamos ver se os príncipes podem realmente desistir da Guerra da Sucessão. E agora preciso ver Kuroro e ter uma conversa com ele. Tanta coisa para fazer em tão pouco tempo. Mas eu consigo. A morte do rei será anunciada pela manhã, e o culpado também será nomeado. Como o capitão deu uma boa olhada no meu rosto. A última parada está prevista para acontecer à noite, então há tempo de sobra para cuidar de tudo. Acho que os príncipes podem esperar por enquanto. Kurapika também precisa encerrar o incidente com a trupe fantasma. Capítulo 94. Narração ponto de vista. Momose ficou parada em seu quarto. Para ela, parecia muito mais vazio do que o normal. Uma cama vazia foi colocada no canto do quarto. Mesmo sendo de Eshto, ela sempre acabava dormindo nele também. E a fazia se sentir estranha que estivesse vazio agora. Claro,
Ela não estava satisfeita com as ações do velho cientista, mas depois de pensar um pouco mais, ela percebeu que ele tinha boas intenções. Mas já era tarde demais, a fraqueza que ela demonstrou fez Ashton duvidar de suas ações e do apoio que ele dava a ela. Ele continuaria protegendo-a como disse, mas ficaria longe dela em todos os outros aspectos. É por isso que, embora o quarto de Momose fosse cheio de luxo, ele parecia sombrio. Ela esperava que ele voltasse, talvez sua tarefa estivesse demorando mais do que o esperado? Mas ela ficou cada vez mais preocupada depois que metade da noite passou. Aconteceu alguma coisa com ele? Não, isso era improvável. Ashton era forte. Ela tinha visto isso com seus próprios olhos. Por fim, ela desmaiou, caindo na cama. O dia também tinha sido cansativo para ela. Ela adormeceu em silêncio, esperando ser acordada pela porta a cada minuto. Mas isso não aconteceu. Ela acordou cedo de manhã, seu sono não era tão tranquilo quanto antes. Não havia nenhuma fonte de calor perto dela. Ashton se foi, e ela não sabia o que fazer. Mais tarde, a notícia da morte do rei foi transmitida por todo o navio, contando às pessoas sobre a aparição do assassino e para ficarem atentas. Isso fez Momose perceber que o plano havia dado certo. Bem, não totalmente, ela sabia que não havia guarda daquela aparência entre os infectados, o que significava que Ashton precisava cuidar das coisas sozinho, algo que deixou Momose extremamente decepcionada consigo mesma. Ela estava bem confiante em seu plano, especialmente depois que as primeiras partes correram tão bem. Ela esqueceu de levar em conta a besta nem de seu pai. Foi um erro bastante crítico. Se Ashton não tivesse matado o rei, ele certamente teria extinguido os guardas infectados, e ele teria sido capaz de dizer qual de seus descendentes tentou matá-lo. Felizmente, agora a atenção estava voltada para outro grupo completamente diferente. Mas isso ainda deixou Momose desconfortável. Ela interpretou a partida de Ashton como se ele também estivesse decepcionado com ela. E tudo que ela podia fazer era sentar lá e chorar. Seus servos tentaram consolá-la, mas não havia muito que pudessem fazer. Ela sentia como se tivesse arruinado tudo, incluindo o relacionamento que ela havia construído com Ashton. Foi uma experiência curta, mas ela podia dizer com segurança que o amava. Ela não tinha como saber que Ashton não a culpava tanto assim por nada que estava acontecendo. Ele estava apenas se distanciando dos outros, como ele sempre faz. Ponto de vista Ashton. A notícia da morte do rei foi enviada como eu esperava. Os caçadores foram rapidamente solicitados a cuidar da trupe fantasma, mas encontrá-lo será difícil para os caçadores. Este navio era grande e a grande maioria dele estava desprotegido. Levaria meses para encontrar o esconderijo deles, e eles não têm meses. Eles não são estúpidos o suficiente para acreditar que a trupe não partirá esta noite. Mesmo que eles façam o melhor que podem para pará-los, rachaduras ainda aparecerão. E Kuroro é bem conhecido por não ser pego. Eu surpreendentemente recebi um telefonema, foi o que me acordou. Olá. Uma voz tímida, um tanto reconhecível. Ah, é o novo presidente, Tiddle. Sim, bom dia, Tiddle. Já faz um tempo. Eu disse no meu tom habitual. Ouvi um suspiro de alívio do outro lado da linha. Acho que ela não tinha certeza se eu ainda estava usando esse número de telefone. Quer dizer, esse é meu backup. Eu dei a ela só para que ela tivesse uma maneira de entrar em contato comigo. Seria um pouco rude simplesmente desligá-lo completamente. Certamente parece muito tempo. Tem sido muito estressante para mim. Deuses, espero que ela não tenha ligado para falar sobre as dificuldades da vida. Isso é algo que Netero costumava fazer. E ele certamente atendia nossas ligações como uma sessão de terapia gratuita às vezes. Mesmo que eu pudesse ter precisado de uma sessão de terapia mais do que ele. Entendo. Então, você gostaria de conversar sobre isso tomando um café? Eu disse em um tom amigável. Eu adoraria. Mas não resta muito tempo. Preciso da sua ajuda. Ótimo, exatamente o que eu esperava. Por que mais alguém me ligaria? Não é como se eu tivesse outro amigo além do Netero. Claro. O que você precisa? Meu tom não mudou, mas sua natureza amigável é um pouco mais forçada. Duvido que ela realmente notasse uma mudança tão sutil. Tenho certeza de que você já ouviu falar do assassinato do rei. Ela disse em um tom frustrado. Claro que sim. Não há muita coisa acontecendo nesta nave que possa escapar dos meus ouvidos. Eu disse em um tom confiante. Eu obviamente percebi que algo dessa natureza aconteceria. Na verdade, faz parte do meu plano geral. Espera. Então você sabia que o rei seria assassinado. Bem, é algo que eu impliquei na minha frase. Estou feliz por não precisar soletrar para ela de uma forma mais óbvia. É algo que preciso que ela saiba. Caso contrário, Kuroro usará sua conexão comigo para manipulá-los a acreditar que eu tive mais a ver com o assassinato. Isso faria um homem inocente como eu parecer culpado. Claro que sim. Mas o Banha não é realmente uma pessoa importante para mim. Então eu não tinha razão para ajudá-lo. Eu disse com um tom frio. Ashton, por favor, tenha cuidado. Essas palavras podem te colocar em apuros. Sim, essa conversa provavelmente está sendo explorada. Mas é aqui que minha imunidade política entra em jogo. Os velhos idiotas, outros membros do V6, já sabem das minhas capacidades. Se eu fingisse ignorância sobre um ato tão grande, então eu pareceria suspeito. Afirmar saber sobre isso e não fazer nada sobre isso pode fazer com que eu seja alvo de algum escrutínio. Mas eles não podem fazer nada comigo. Não por causa dessas acusações. Enquanto eles não tiverem provas do meu assassinato do rei, então estou bem. Quanto à faca de arremesso, aquela que deixei o capitão da guarda ficar com. O modelo que usei para matar o rei é o único que eu tinha. O resto que eu tenho não é tão curvo, sendo apenas pequenas facas de arremesso. Não preocupe sua linda cabeça com isso. Não importa tanto assim.
Eu disse em um tom mais amigável. Não sei se era para sua própria segurança ou não, mas ela demonstrou alguma preocupação comigo. Eu posso apreciar algo assim. Já faz um tempo que ninguém se preocupa comigo. Momose e Kurapika me consideram poderoso demais para se preocupar. Entendi. Então, você vai nos ajudar a pegar os culpados? Aí está. Está indo exatamente como eu disse a Kurapika queria. Claro, mas eu gostaria de ter um ajudante para pegá-los. Eu disse enquanto um sorriso se espalhava em meu rosto. Tidou pedindo minha ajuda e eu pedindo Kurapika como parceira é o que eu tinha em mente. Isso está indo bem. Tudo que me resta agora é encarar meu antigo aluno. Capítulo 95. Narração ponto de vista. Demorou um pouco para o capitão da guarda perceber que o tesouro estava faltando. A morte do rei causou muita angústia na guarda real, mas eventualmente ele percebeu que Kuroro era conhecido por ser um ladrão. Então ele obviamente tinha um alvo naquela sala. Ele verificou freneticamente o alçapão que continha o tesouro nacional, apenas para entrar em pânico ainda mais depois de ver que ele realmente estava desaparecido. Ele estava fervendo de raiva, mas ele não podia declarar publicamente que o tesouro estava desaparecido. Isso colocaria seu reino em uma luz ainda pior. Ele precisava recuperá-lo de alguma forma antes que fosse descoberto. Ele deu a ordem para os caçadores caçarem a trupe, mas ele secretamente esperava que ele mesmo os encontrasse para secretamente recuperar o tesouro nacional. A guerra de sucessão precisava continuar, independentemente do destino do rei. E a urna de semente era um item necessário para a guerra continuar, pois tinha uma condição que impedia os participantes de sair, pelo menos enquanto ainda estava em andamento. O capitão da guarda precisava garantir que a guerra da sucessão continuasse e que um novo governante chegasse ao trono rapidamente. Caso contrário, a ausência de um governante enfraqueceria a nação e criaria um vácuo de poder do qual as outras nações certamente tirariam vantagem. Ele só podia esperar que a trupe não tivesse escondido a urna muito bem. Ponto de vista Ashton. Depois que terminei minha ligação com Tidal, liguei para Kurapika e disse para ele me encontrar no terceiro andar da nave. Agora, estou muito animado para me reunir com meu antigo aluno e ver sua cara enquanto cada um de seus planos desmorona. Quer dizer, eu não o odeio nem nada, mas ele escolheu começar isso. Se ele não me adicionasse às suas tramas, eu nem me importaria. Mas aqui estamos nós, ou aqui estou eu, prestes a assassinar ou capturar meu antigo aluno por causa de seus crimes. Acho que não me importo com o que ele fez ao Império Kakin. Mas para Kurapika obter qualquer encerramento sobre esse assunto, a trupe precisa ir embora. E eu preciso ter certeza de que eles nunca mais ressurjam. O que significa que não posso poupá-los, nem mesmo em segredo. Desci até os níveis mais baixos em um ritmo moderado. A pressa no tom de Tidal não me afetou muito. Eu já sei onde encontrá-los. Mesmo que eles tenham mudado de local, posso encontrá-los facilmente de novo. A marca que coloquei em Momose, aquela que me diz seu estado e local, também coloquei em um membro da trupe. E eles estão fadados a ficar juntos neste momento. Separar-se só os tornaria alvos fáceis. A marca é, na verdade, um artefato. O selo do anel, ou a bênção dos rastreadores. Tudo o que preciso fazer é tocar em algo com o sigilo no meu anel e eles receberão uma marca invisível. A partir daí, sempre consigo descobrir onde essa pessoa está e sempre serei alertado caso algo aconteça com ela. Os requisitos são bem estranhos. O sigilo precisa ser alimentado com um pouco de sangue de ambos os alvos. O membro que marquei é aquele que bati no chão quando eles me atacaram. Eu me certifiquei de fazer isso secretamente, os outros dois não tinham como perceber o que eu fiz, mesmo que soubessem da minha relíquia. Eu fiz isso rápido demais para eles verem. Ainda assim, não posso deixar de me perguntar se reforcei meu relacionamento com Kurapika o suficiente para que ele não seja abalado pelo que Kuroro vai lhe dizer. Eu poderia matar Kuroro antes mesmo que ele falasse, mas isso faria parecer suspeito, como se eu tivesse algo a esconder. E isso não seria uma grande marca para deixarem uma amizade. Mesmo que essa amizade seja construída sobre uma mentira. Eu me encontrei com Kurapika na entrada do terceiro nível. Ele estava parado ali, batendo o pé no chão impacientemente. É bem legal ver a ansiedade dele, mas ele está se animando um pouco demais. Estresse não é tão bom assim para o coração. Olá, garoto. Você está pronto para caçar algumas aranhas? Você trouxe pesticida? Minha pobre tentativa de humor ainda aliviou um pouco a atmosfera. Kurapika apenas suspirou, esfregando um pouco a ponta do nariz. Espera, essa é minha vez. Eu geralmente sou o que fica irritado. O que aconteceu? Bom, acho que alguém precisa assumir o papel de neteiro na amizade. É um pouco preocupante, na verdade, não quero me considerar parecido com esse cara. Ei, Ashton, estamos prontos para sair? Uau, esse garoto realmente quer apressar as coisas. A pressão que os governos colocaram nos caçadores também chegou a Kurapika? Provavelmente, especialmente porque ele é um membro dos Zodíacos. Você não é divertido. Mas claro, vamos sair. Eu disse com um sorriso. De repente, uma pessoa gritou atrás de nós. Esperem, pessoal. Eu também vou. Ah, é Tidal. Acho que faria sentido ela vir. Essa é uma tarefa bem importante para a associação. Ela precisa garantir que as coisas sejam feitas. Caso contrário, a associação pode ser culpada, seja por não proteger o rei ou por não capturar os perpetradores. De qualquer forma, resolver esse problema adequadamente é basicamente a salvação dela agora. Tidal, que bom ver você. Mas não vamos perder mais tempo com gentilezas. Eu disse com um sorriso no rosto. Nós três devemos ser o suficiente para cuidar da trupe. Bem, eu poderia cuidar dele sozinho. Mas onde está a graça nisso? Ter certo. Vou seguir vocês, pessoal. Acho que ela não gostou muito do meu tom. Mas por outro lado, não é como se fossemos amigas. Só nos falamos algumas vezes, eu diria que o trabalho dela a mantém ocupada. Mas Netero parecia ter mais tempo livre do que eu, e eu trabalho na minha própria agenda. Acho que esse período é um pouco mais movimentado.
Kurapika apenas levantou uma sobrancelha para minha rápida troca com Tidal. Mas ei, assuntos pessoais continuam pessoais. E assim, nós três começamos a nos dirigir para o local da trupe. Uma viagem tranquila, todos nós parecemos ter nossos próprios pensamentos agora. Kuroro ainda está naquela mesma sala. E mal posso esperar para encontrá-lo novamente.